Boa tarde, Ferreiro! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e a gente precisou iniciar a nossa conversa aqui, a nossa gravação, porque a conversa já estava ficando muito boa. Muito quente. Muito quente, de fato. E seja bem-vindo à Forja, Rafa Prado. Cara, fiquei muito feliz de saber que você trabalha com educação também. Acho que vai ter muita coisa legal pra gente falar aqui hoje. E Com já certeza, sei de antemão que você é muito corajoso, né? Nossa senhora, vamos ver. Vamos colocar a prova. Porque, cara, trabalhar com educação não é o algo mais vendável do mundo, porque se assim a gente possa dizer, apesar de ser um segmento multibilionário, né? É, muito mais que multimilionário, é um segmento de transformação, né? Se a gente for ver, educação, ela permeia a nossa vida desde que somos muito pequenos. E, querendo ou não, a educação ela é essencial para a formação da cultura das pessoas, de um país, de uma empresa. Então, eu sou, digamos assim, um embaixador aí da bandeira. A educação é o que pode transformar a realidade das pessoas, inclusive self-education, né? Você se educar. Educação não diz respeito a diplominha, né? É muito importante a gente falar isso. Educação não é diploma. Educação é, de fato, você se melhorar, você estudar, você ir a fundo e se tornar uma pessoa melhor e pegar tudo que você puder, de todos os canais possíveis, né, para forjar, digamos assim, o seu caráter, forjar a sua visão de mundo e, como eu falei, sua própria cultura. E eu, por experiência própria, eu estudei muito mais depois que eu abandonei a faculdade por quando eu tava lá. Olha que louco, né? Com certeza, cara. Às vezes as pessoas pensam, você largou a faculdade porque você não gostava de estudar. Não, pelo contrário, né? É que você só começa a buscar consumir conteúdos que você sabe que vai te levar pra direção que você quer ir. Com certeza. Né? E não fica aprendendo uma série de coisas que não, lá no final não faz sentido nenhum porque você não usa, né? Mas antes da gente entender desse segmento e das coisas que você faz hoje, cara, como é que você adentrou nesse mundo aqui de educação? Porque pelo que você me falou aqui, você veio de um mundo totalmente tradicional, né? Vida, o da faculdade, do executivo, de grandes empresas e de uma realidade difícil também, desafiadora, né? Difícil. Cara, uma jornada, vou te falar, uma verdadeira jornada. Eu, originalmente, vim de Mauá, né? Eu acho que... Ó, eu morei com uma menina de Mauá na faculdade. Já? Sério? Uhum. Caramba! Provavelmente deve ter gente assistindo a gente aqui que é do grande ABC paulista. Provavelmente. Né? E eu vim de Mauá, e eu vim de um bairro muito pobre, digamos assim, de Mauá. E não que isso seja um problema, pelo contrário, né? Era a realidade que eu conheci muita gente boa ali, né? Eu tinha ali também muito apoio dos meus próprios pais, só que a gente sabe que existia, até mesmo falando em termos de educação, defasagem de informação, de qualidade de informação, da própria educação. Mas eu tinha um objetivo, que era, de alguma forma, me tornar alguém diferente e conseguir conquistar coisas. E esse objetivo ele ficou muito forte quando aconteceu um fenômeno, tá? Eu tava... Na verdade, não só eu, mas tava acontecendo uma quermesse na escola, e naquela quermesse um menino jovem de 13 anos, era da minha idade também, morreu com um tiro de 12 no peito. Esse menino era um colega nosso. E ele morreu com um tiro de 12 porque o irmão dele era traficante, já tinha matado o irmão, tinha matado o pai, e aí então ele era a linhagem masculina, né? E aí então, o que acontece? Aquilo fez a gente repensar, eu e alguns outros amigos meus, sobre a nossa vida. E com 12 anos. É muito doido começar assim, mas, por exemplo, eu vi e conheci droga muito cedo. Com 12, 13 anos, aquilo acontecia na escola, tá? Então, esse tipo de violência urbana, ela também acontecia. Era recorrente? Não. Quando você fala, por exemplo, de um bairro periférico, não tem como você falar, não, ali só acontece violência. Não, não é verdade isso, tá? Mas existe sim violência. E dependendo das suas decisões, essa violência pode acabar com a sua vida. Tá? E isso aconteceu muito próximo da gente. Por causa disso, foi um tempo muito de reflexão. Eu lembro que eu perguntei para minha mãe qual que era a melhor faculdade. Nem entendia muito o que era isso, mas, eu queria, de alguma forma, me destacar e sair daquela realidade, né? Aquilo, de certa forma, me incomodava. E aí ela falou, eu acho que é a USP, filho.
E aí, naquele período, eu fiz uma promessa pra minha mãe e eu falei pra ela, então eu vou entrar nessa tal de USP, nem sabendo que promessa que eu tava de fato fazendo. Uau. Long story short, tá? O que acontece? Anos à frente, eu comecei a trabalhar ali por volta dos meus 15 anos, tá? Então eu trabalhava, eu estudava, e aí eu tive uma oportunidade que eu consegui passar no centro da cidade, né? Tinha um colégio, que era o Colégio Objetivo, e eu consegui uma bolsa para fazer o cursinho no Colégio Objetivo. E aí eu fiz esse cursinho durante a noite. E aí então, chega no momento de prestar vestibular, eu presto todos os vestibulares que você imagina. Provavelmente eu não passo, na época ali, em 70% deles, passo em alguns. Passo, inclusive, na FATEC, passo na Faculdade de Tecnologia Termomecânica, que era vestibular Bunesp. Passo para a segunda fase da USP. Na segunda fase da USP eu não passo, tá? E aí começa uma jornada. É uma jornada em que, beleza, eu estou fazendo uma transição da minha época de escola, da minha época de trabalho, primeiro emprego, para então começar a vislumbrar uma perspectiva de futuro. Rafa, antes da gente prosseguir, eu percebo que nessa etapa que você contou, algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, primeiro ponto, para você, para a maioria das pessoas que vêm de uma realidade como essa, de circunstâncias como essa, a tendência é que essas pessoas tomem um outro rumo que você tomou. Com certeza, inclusive não fazer faculdade. Isso, exatamente. Então, assim, você ter tido essas escolhas é mais em fator do quê? O que te motivou? Porque você fazer uma força muito grande contrária à tendência, né? O que foi essa força que fez que você mudasse essa direção e não fosse para a maioria das pessoas, para o caminho que a maioria das pessoas tomariam nesse ponto? Eu acho que é um conjunto de coisas. O primeiro dele é insatisfação com o meio que eu estava. Acreditando que eu poderia conquistar alguma coisa melhor, não especificamente para mim, mas para minha família. Tem um fator que eu não te contei, eu sou filho adotivo. E o fato de eu ser filho adotivo, eu sempre quis, de alguma forma, devolver orgulho para os meus pais. Do tipo, como se a adoção tivesse valido a pena. Tá. Tem muita gente que, de repente, vai virar e vai falar, puta papinho, mimimi. Psicologicamente, depois, cara, fui estudar bem a fundo sobre algumas coisas que motivaram decisões minhas. Porque muitas coisas que aconteceram, eu confesso pra você, foram uma incógnita pra mim por que eu tomei determinadas decisões. E aí eu percebi, né, um dos fatores eu ter sido um filho adotivo, me gerou uma necessidade. Aí eu vou até invocar um cara chamado Robert Cialdini, tá? Robert Cialdini, ele escreveu o livro Armas da Persuasão. Tá. Inclusive eu conheci ele, eu trouxe ele algumas vezes pro Brasil, fui me certificar com ele fora do Brasil, em Phoenix, nos Estados Unidos. E tem um gatilho que chama reciprocidade. O meu gatilho de reciprocidade para os meus pais seria eu, de alguma forma, dar certo para que eles tivessem orgulho dos meus feitos. Nem que esses meus feitos fossem, por exemplo, ser a primeira pessoa a se formar numa faculdade pública da família. Porque os meus pais em si, cara, eles terminaram, a minha família originalmente, né, meus avós não terminaram nem ensino fundamental. Os meus pais, eles não terminaram, por exemplo, ensino médio. Então, dentro dessa realidade, a faculdade já é uma conquista uau, Nossa, né? Uma conquista muito mais alta do que eles conseguiram chegar. Sim. Meu pai, originalmente, ele era metalúrgico. Ele trabalhava, inclusive, olha que loucura, né? Ele era metalúrgico, trabalhava de madrugada porque ele tinha um adicional noturno para, então, sustentar a família. Então, a gente está falando de uma renda familiar naquele período de R$2.000, R$2.500 por mês. Sim. Então, isso é a vida, por exemplo, muito mais de uma família comum do que a periférica. gente imagina, inclusive, né? Hoje é a realidade de 96% do Se a gente for ver, claro. Sim. Você pega, por exemplo, tem um dado da FGV que fala que, de fato, 95% das pessoas, elas têm renda familiar abaixo dos R$5.000. Então, se a gente for ver hoje o salário mínimo R$1.200, em torno disso, cara, vamos dizer, abaixo de 5.000, 4 salários mínimos, isso falando num núcleo familiar de 4 pessoas, em que a mulher está ganhando, o homem está ganhando também, somando aqueles dois, vai dar abaixo de 5.000, muito provavelmente em torno de 3.000. Então, significa que as pessoas, originalmente, na sua maioria, ganham menos do que 2 salários mínimos. Uau.
para o quê? Para conseguir sobreviver, digamos assim. Mas, por exemplo, se você estava insatisfeito ali, se você, dentro daquelas circunstâncias, gerava esse ódio, digamos assim, de, pô, eu quero mudar isso, essa inconformidade, e a maioria das pessoas, 95%, tem essa mesma realidade, por que a gente não tem ainda mais pessoas inconformadas? Porque naturalmente deveria ter muito maioria, né? Todo mundo devia estar inconformado. Cara, vamos mudar. Por que não é isso, cara? Cara, isso é uma ótima pergunta. Imagina o seguinte, né? Muitas pessoas estão inconformadas na mesma proporção que existem várias pessoas que estão conformadas. E aí a gente entra numa teoria de doutrinação. Se a gente for ver, o Brasil, ele é um país muito orientado, principalmente, fica muito evidente nesses últimos 20 anos, orientado ao bem versus o mal, em que uma parcela da população ela é explorada pelo mal, e o mal são essas grandes oligarquias que a exploram, beleza? Tá. E isso é transplantado pelo mundo, e se a gente for ver, isso é uma realidade disseminada muito fortemente abaixo da linha do Equador. Países desenvolvidos, se fala, por exemplo, núcleo europeu ou núcleo americano, esse nós contra eles, ele é muito menos evidente do que é evidente, por exemplo, na América Latina, na África ou países do Far East, né, abaixo ali da Ásia. Tá. E aí o que acontece nessa política de doutrinação? Na política de doutrinação, a gente vê que as pessoas, em geral, elas não acreditam que elas podem enfrentar o sistema e que elas são vítimas. A partir do momento que você assume e aceita que você é uma vítima do sistema, então não tem como você ser um protagonista. Porque é um ou outro, não tem ou é um ou é outro. Tá. Os protagonistas exploram as vítimas. E isso eu vivi muito fortemente, cara. Eu vou te dar uma história, que é o seguinte. Lembra que eu falei pra você? Quando eu era muito jovem, um colega nosso morreu por causa que ele foi assassinado porque era de uma família de traficante. Ok. Tá. O problema não tá efetivamente aí, tá? O problema está em uma outra coisa que antecede isso, e agora eu vou avançar um pouquinho no tempo, dos 13 anos para o Rafa de 18 para 19, quando ele passa na USP. Eu presto a primeira vez, não passo, na segunda vez eu consigo passar, beleza? Tá. Nisso que eu passo na USP? Não faço engenharia na USP, tá? Eu vou fazer depois mestrado em engenharia na Federal do ABC, em outra faculdade. Ali eu passo para fazer administração pública. Tá. Eu faço sistema de informação e aí eu faço administração pública, tá? Nisso que eu passo na USP, naquele primeiro semestre, cara, eu levava da minha casa até chegar na USP em torno de 2h30. Eu pegava um ônibus, eu pegava trem, eu pegava metrô, era um puta de um rolê, beleza? Tá. Eu tinha bolsa alimentação da USP, então eu não pagava o bandejão. Detalhe, o bandejão era menos de R$2. Mas, cara, não dava, porque era menos de R$2, só que ao longo de um mês, você comendo, era mais 60, mais 180, digamos assim, de transporte público, e aí vai. Beleza? Então, a renda familiar não era possível para fazer a composição, para pagar isso tudo, sabendo agora que hoje o salário mínimo é 1.200. Na época, o salário mínimo era tipo R$500, tá, 600. Então o passar na faculdade nem é o maior desafio. Não. É conseguir fazer conseguir se manter, terminar, conseguir se manter. Putz, tá, entendi. Principalmente se está falando de uma faculdade que está dentro de um núcleo, vou dizer assim, usando a palavra do passado, elitista. Sim. Porque você tem que comprar material, você tem que tirar xerox de um monte de coisa, então existe custo para você se manter na faculdade. Sim. E aí sim, legal. Eu não sou um cara contra políticas assistencialistas, tá? Pelo contrário, eu acho que existe uma fatia da sociedade que, para que ela consiga ascender, ela precisa sim de apoio. Desse recurso mínimo, né? Do recurso mínimo. Perfeito. E eu sou muito grato por eu ter tido esse apoio. Mas eu acredito numa outra coisa. As políticas assistencialistas precisam ter porta de saída. É meio que assim, uma coisa é eu pescar para você, outra coisa é eu tirar a vara e te ensinar a pescar. Cara, eu não acho que eu tenho que ficar pescando pros outros. Eu acho que alguém tem que me dar a vara e falar, é assim que pesca. E com um processo de aprendizagem, eu entender como que eu gero minha própria renda. Que daí é o que entra o processo de educação que a gente estava falando. Perfeito. Tá. Mas aonde que gera um clique e combina exatamente com o que a gente estava falando, tá? Quando eu tô lá dentro da USP, passa mais ou menos 6 meses, os meus amigos do passado, olha que loucura. Aí gera um conflito mental que entra naquele papo de doutrinação versus o papo de sair desse processo de doutrinação, tá?
os meus amigos do passado, que eram também da periferia, do mesmo lugar onde eu vim, alguns deles... eu lembro, eu tinha reclamado porra, nunca mais vocês me chamaram pra sair. Aí um dos meninos pega e fala o seguinte: ah, mano, agora você é playboy. Meio que assim, agora você não faz mais parte do bando, porque você é playboy. Mas a grande pergunta é a seguinte, cara. Como que eu sou playboy, sendo que eu tenho bolsa alimentação, tenho bolsa transporte, eu tô me fudendo 2h30 pra chegar, 2h30 pra voltar, eu ainda, em dado momento, começo a trabalhar... Somente porque eu conquistei algo que eles não conquistaram, agora eu entrei na ótica do digamos assim, na outra opressor. Polar, né? No outro polo do... Tá. Então, temos um problema. Aí a gente entra num problema aqui, e esse problema, ele, hoje em dia, eu entendi que ele é extremamente impopular. E esse problema impopular, ele é o seguinte, tá? Todo mundo que de alguma forma consegue algum tipo de acesso e conquista algo que a maioria não conquista, essa pessoa, na mente de vários, se torna um opressor. Então não é sobretudo, você vir da mesma origem. É, sobretudo, pelo único fato de você conquistou algo além. Mesmo que esse algo seja algo muito simples e você esteja se ferrando para conseguir manter esse algo. Mas você conquistou algo fora daquela bolha. Quando você fura uma bolha, então, na mente de muitos, você se torna um opressor. E muitos não querem pegar na mão para sair daquela bolha também. Então, esse processo de doutrinação que a gente vive hoje, ele é um processo que tenta, de alguma forma, demonizar pessoas que conseguem ou pensam diferente do que é esperado. Somente o fato de você pensar e criticar aquilo que não é esperado é o suficiente para você ser o opressor. E isso está errado. Isso está errado porque isso coloca as pessoas dentro de uma prisão mental, isso coloca as pessoas dentro de uma prisão financeira, isso coloca as pessoas dentro de uma prisão, sobretudo moral. E por que moral? Né? Olha só, por que moral? Vou te contar uma história agora do meu pai. O meu pai, ele faleceu tem alguns anos. E antes disso, ele me contou uma história de um arrependimento dele, tá? E isso me marcou bastante porque talvez ele tenha um arrependimento que várias pessoas têm e não conseguiram verbalizar até hoje, que é o seguinte. O meu pai, ele era metalúrgico, tá? Ele ganhava ali 2, 3 salários mínimos. Essa foi o topo da renda dele. Por volta dos 45 anos, ele trabalhava na GM, tá? Na General Motors, no ABC. E ele teve a oportunidade de ter uma promoção. Então o chefe dele ia ascender para uma diretoria, ele ia se tornar o chefe de seção. Acontece que meu pai negou. Ele negou. E na cabeça dele, por que ele negou? Porque os amigos dele, do chão de fábrica, iam fazer a mesma coisa que faziam com aquele atual chefe. Ou seja, que ele era não o quê? queria passar a ser opressor. Exatamente. Uau, que bizarro. Olha que loucura. Meu pai me contou essa história e falou o seguinte: eu tomei uma decisão que mudou o rumo da nossa família. Eu poderia muito bem dar mais qualidade de vida para você e para sua mãe. Só que essa decisão do passado mudou completamente o rumo da minha história. Eu decidi não ser chefe porque eu me sentiria envergonhado ser chefe daquelas pessoas que odiavam as posições altas. Oi, olha como é... Olha que loucura! Não, olha como é forte a opinião alheia, assim, Completamente. Essa opressividade, esse medo de ser julgado, que ele chega a ser maior do que a vontade de proporcionar para sua família algo melhor. Ainda que ele tivesse essa vontade, bizarro, o medo cara, de ser julgado era maior. E aí a gente entra numa coisa aqui que de loucura. novo, doutrinação, lembra? Aonde que é o ponto mais forte e que trava as pessoas? É o não desejo, por isso que eu falei que entra num contexto sobretudo moral, num contexto de opressão moral, que é o seguinte: como que você vai tornar aquilo que você demoniza? Como que você vai tornar aquilo que você hoje olha e fala, isso tá errado, você é o opressor? Como? Você não consegue se enxergar na posição que você acha que é errada. Então, muitas pessoas não ascendem porque elas simplesmente não acreditam que elas podem assumir aquela posição, porque se elas assumirem, elas vão se tornar o vilão da história. Apesar delas estarem inconformadas com a situação que estão vivendo. E posso te falar, vou até complementar isso, vão se tornar o vilão da história. E a partir do momento, olha que loucura, isso é um antagonismo absurdo. É isso que é, esse é o grande poder, digamos assim, da doutrinação. As pessoas não querem se tornar o vilão da história porque no final do dia elas são boas pessoas. E aí no final do dia,
todas essas pessoas, em massa, se a gente for ver, no final do dia elas são boas pessoas. Só que elas não entendem que, na verdade, elas não estão conseguindo, muitas vezes, romper a bolha que elas vivem, justamente porque imputaram crenças e valores e ideias na cabeça delas que, se elas assumirem aquela posição, elas deixam de ser boas pessoas. Elas não fazem porque elas são boas pessoas. Então a gente tem milhões de brasileiros e pessoas aprisionadas simplesmente porque elas são boas pessoas. E elas foram aprisionadas de fato aí pelas más pessoas, que querem usurpar essas pessoas. Então olha que eu... Isso é muito louco. Não, muito. E olha a conclusão que eu chego aqui, você... vê se faz sentido pra você também. Só ter a inconformidade... A inconformidade é uma força que, na minha percepção, é uma das maiores, que mais te faz agir, certo? Mas só ter isso não adianta se você tiver um freio, Não que é adianta. o mental. É. Que é de você achar que vai deixar de ser uma boa pessoa, né? Perfeito. Caraca, então assim, só se, na minha cabeça, ser inconformado já era o suficiente pra você sair disso. Mas não. Você tem um... Só ser inconformado não é, cara. Não é o suficiente. Uau, você tem uma que tríade, loucura. tem um outro cara que ele é um grande líder em educação financeira, o T. Harv Eker, Sim. do livro Segredos da Mente Milionária, né? E aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, tá? O Tony Robbins também fala algo muito semelhante, que é pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. A inconformidade, ela tá dentro aqui de um pensamento do tipo, meu, não gostei disso. Se você intensifica isso do tipo, nossa, eu não quero ser o próximo a tomar um tiro no peito por causa dessa realidade. Isso vai gerar um sentimento. Esse sentimento, geralmente, é um sentimento de raiva, de repúdio, de mágoa, algum sentimento que pode ou não gerar uma ação. O problema é, existe um gap gigantesco entre transformar o sentimento em ação. Que é aqui onde o Aqui mental esbarra te em trava. valores. Tá, Na entendi. transição do sentimento para ação, vai esbarrar numa barreira que são valores constituídos da sua moralidade, a partir da sua escola, a partir da mídia, a partir dos seus pais, a partir de um núcleo de convivência. Esse valor é o vou deixar de ser uma boa pessoa, por exemplo. Por exemplo. Tá, entendi. E você assumir uma outra posição, de repente você sair dali, vou dar um exemplo para você. Tem um clichê que é dito que você é a média das 5 pessoas. Sim. E aí então a gente entende o seguinte: se eu sou a média das 5 pessoas e as 5 pessoas que eu mais me relaciono não são aquilo que eu desejo, eu tenho que diminuir tempo com essas pessoas e abrir mais tempo com pessoas que são aquilo que eu desejo. Nesse exato momento, então, em tese, para muitas pessoas, essa seletividade significa que eu, na verdade, vou me tornar alguém interesseiro. E eu não vou abrir mão daquelas pessoas que convivem comigo desde a minha infância. Sim. Então, você mudar o seu núcleo de relacionamento, para muitas pessoas não é possível. Por você esbarrar em valores que foram colocados em você desde pequeno. Com a necessidade de continuar pertencendo a um grupo de pessoas, enfim. O que as pessoas não entendem é que a evolução... Agora eu vou te falar uma coisa e eu entendi quando eu passei na USP. Lembra lá, né? Eu passei, tinha virado playboy. Só que lá na USP, velho, posso falar a real? Eu era o favelado. E aí tem muita gente, tava né? no meio A do gente caminho, né? Tava no meio porra. do caminho, nem era nem de um nem de outro, né? Não, cara, aí eu me senti tipo, mano, eu tinha que olhar pra mim mesmo, brother, porque eu não tinha tribo mais. A tribo onde eu nasci tinha me excluído. A tribo onde eu cheguei nem queria me incluir. Fui excluído de um e fui barrado de outra tribo. Uau, é. Naquele momento, é muito louco isso, cara. Porque eu tinha, sei lá, 18 anos, como eu tô te falando. Foi um momento da minha formação de caráter para tomar grandes decisões futuras. Naquele momento, Vini, aquele momento eu entendi que... para toda a sua audiência, eu vou dar uma permissão que é o seguinte: temos a permissão de ser positivamente egoístas. Se não olharmos no nosso umbigo e construirmos o nosso caminho, desculpa, não é quem tá fora que vai. Não existe isso. Eu acho que esse é o grande fator, assim, hoje, pra pessoa conseguir romper uma certa barreira familiar que ela tem de resultados, enfim, que a família dela já gerou de resultados até então, é justamente essa capacidade de olhar pra si, cara. E isso na prática é muito desafiador, cara. Se a gente for ver os grandes gênios da humanidade, todo mundo, Vini, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por dificuldades, vários já quebraram, vários já voltaram depois da quebra. Você olha para o Steve Jobs, era extremamente criticado num contexto social, da forma que ele tratava pessoas e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele foi um cara que mudou a indústria.
Será que no final do dia ele olhava mais para o umbigo dele porque ele acreditava nele e que somente ele poderia construir coisas que muitos não acreditavam e por isso que ele era uma pessoa mais dura? E aí eu começo a entender que muitas pessoas de fato foram forjadas a um fogo mais quente, e era um ferro muito mais duro. Então, não tem como. Olha o que eu vou te falar, é muito louco isso. E hoje, dentro do politicamente correto, talvez seja incorreto. Né? O mundo tá chato, sendo muito sincero. Muito, muito. Porque verdades não podem ser ditas. Mas a grande questão que eu entendo é: será que no final do dia a gente tem que olhar muito mais para cá apenas e parar de dar ouvidos ao mundo de fora? Porque eu vejo pessoas como um Elon Musk, vejo pessoas como Steve Jobs, vejo pessoas que criaram grandes coisas. E eu estou te falando de pessoas de impacto global. Mas só que esse impacto também tem na menor esfera. Muitas dessas pessoas, o tempo todo criticadas, o tempo todo com problemas. Muitas vezes sociais. Só que elas fazem coisas acontecer. Será que esses problemas, eles acontecem somente porque elas acreditam tanto naquilo que elas conseguem ver e outros não, e que elas têm que colocar uma energia a mais, mesmo contrariando a onda contrária, para fazer com que aquilo aconteça? Porque hoje foguete dá ré, brother. Sim. E desculpa, ele comprou briga com Deus e o mundo para isso acontecer. Então eu percebo que existe uma necessidade de intensidade maior para que você consiga fazer grandes feitos. E essa intensidade maior, ela vai desagradar muita gente muitas vezes. Não significa que você tem que ser um escroto. A permissão não é você ser escroto. A permissão é, olhe mais para você e faça acontecer aquilo que você acredita, independente de não existir ninguém mais que acredite naquilo que você acredita. Não, e olha, as analogias da Forge, em algum momento, elas falam isso exatamente. Por exemplo, quando a gente pensa como a gente toma uma atitude, como a gente sabe que algo que a gente vai fazer, que o projeto que a gente vai fazer é bom ou não. Quando essa decisão ela influencia na obra como um todo e não só para a ferramenta, certo? Perfeito. Só que tem um processo que antecede isso. Por exemplo, a barra de metal ela seria muito menos útil num canteiro de obras do que a ferramenta pronta. Perfeito. Então, antes de a gente conseguir contribuir para algo maior, a gente precisa focar no processo de se transformar de barra de metal para ferramenta. Essa é a parte de ser egoísta. Perfeito. A parte que eu preciso, Perfeito. assim, cara, eu preciso me tornar uma ferramenta para ser útil, cara. Senão não dá. Senão eu não consigo contribuir o quanto que eu poderia. Que é algo que a gente chama de transformar potencial em potência. E o que a gente vê hoje é que essa cultura, a gente vive uma cultura onde você dar certo é errado. A cultura cara. da normalização. A gente vive uma cultura em que hoje você se destacar... É meio que assim, olha que loucura. Você não pode falar hoje que alguém é melhor do que outro alguém. Daqui a pouco a gente vai ter campeonatos em que todo mundo tá na mesma posição. Que é a medalha para todo mundo. E desculpa, a verdade é a seguinte, existem sim pessoas melhores que as outras, e as pessoas são diferentes. Existe sim o primeiro lugar, e existe o último lugar. E o primeiro lugar, ele tem que ser honrado diferentemente do último, porque talvez esse cara, ele treinou 1 hora a mais, além das 14 que ele já treina. Então, o esforço, ele tem que ser recompensado. Sim, e existe uma coisa que eu particularmente sou contra. Não existe normalização numa sociedade desigual, com pessoas com culturas diferentes, com tantas religiões, com tantos tipos de governo, com tantas coisas diferentes. O mundo tem, bilhões de pessoas. 7, 8, daqui a pouco vai ter 10. Então, assim, como que você vai falar de normalização da sociedade e do mundo, sendo que as pessoas são tão diferentes? E aí a gente tem os outliers. Uma coisa que eu entendo e que eu vejo, as pessoas que se destacam, elas fizeram algo a mais. E elas conseguiram, pelo mérito delas, se tornar diferente da maioria. A normalidade faz com que você esteja dentro de uma zona de mediocridade. Se você quer ser alguém diferente, se você quer ser, brincando, um milionário, se você quer ter uma empresa extremamente lucrativa, se você quer ter uma empresa que gere impacto na sociedade, talvez você vai ter que ser a diferença no mundo que não é basicamente o mundo ali fora. Você tem que ser essa diferença. Você tem que fazer as coisas. Você vai ter que pagar um preço que outros não estão dispostos. E eu não acho justo você pagando o preço que outros não estão dispostos, você ter a ser normalizado. Né, que não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Não tem como fazer sentido isso. Tanto que uma das coisas que mais me marcou assim durante esse processo de conversar com muita gente de segmento diferente foi que muitos atletas trouxeram muitas lições assim até para o meio empresarial. Por exemplo, o atleta
vários que passaram aqui, desde o Douglas Bruce, que foi 3 vezes campeão mundial de karatê, ele falou o seguinte, Vini, primeira coisa que a pessoa precisa ter, a primeira característica que ela precisa desenvolver para conseguir sair da média e conseguir conquistar grandes campeonatos, ela entender que se ela treinar pouco, se ela não for eficiente, se ela for pior, ela precisa entender que a derrota é uma consequência disso. Perfeito, é uma consequência. E ela precisa entender que o treinar mais, o se esforçar mais, o se capacitar mais, o ser competitivo ou querer ser melhor que outra pessoa é a força que vai dar pra ela aquele 1 hora de treino a mais. Cara, e posso te contar? Isso te muda não só biologicamente, mas isso te muda aqui dentro. Fizeram um teste com um jogador de alta capacidade e um jogador amador. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram, sabe aquele capacete que mapeia todas as suas sinapses? Sim. E aí colocaram esses 2 jogadores mapeando as sinapses deles dentro de um simulador. Em dados momentos, tudo que estava acontecendo eram situações iguais, beleza? Em dado momento, quando você tinha, por exemplo, um momento para gol, quando você olhava no computador, o computador, as sinapses do profissional, o cérebro dele todo brilhava, cara. Enquanto o amador, há algumas partes isoladas. Isso significa uma coisa muito simples, tá? A capacidade, sobretudo, de processamento de pessoas que passaram por N situações, ela muda. Tem um cara que é o Malcolm Gladwell, e ele escreveu um livro chamado Blink. E o Blink, ele fala da teoria dos 5 segundos, que é basicamente assim. Quando você chega num ambiente, em relação a tudo que você já viveu, se você for uma pessoa, quanto mais experiente você é, sobretudo no trato social, em segundos você tem características suas, dele, e você tem uma pré-concepção. Nesse momento, todo o seu cérebro ele brilha, fazendo um paralelo, que significa o seguinte: a quantidade de informações que você tem aqui dentro, a quantidade de leitura que você já teve, a quantidade de decisões que você já tomou, faz com que você seja diferente das pessoas que nunca se submeteram a esse mesmo nível de estresse. E a gente vai chamar isso de estresse agora. Então, pessoas que já se submeteram a níveis mais altos de estresse frente a tomadas de decisão, consequentemente, elas conseguem encontrar mais facilmente caminhos para a tomada de decisões acertadas. Olha que loucura isso. Sim. Isso significa, isso faz um bom paralelo com pessoas, por exemplo, que já quebraram e que conseguem voltar. Diferentemente de uma pessoa, por exemplo, que começou a empreender recentemente e não fez ainda uma grande empresa, quebrou e não retorna. Se você pega um Silvio Santos, se você pega um grande player de mercado, você tira tudo dele, ele sabe o caminho. Porque ele vai tomar decisões acertadas para que ele consiga retornar. Se você pega uma pessoa ainda sem experiência, ela não sabe o caminho, porque ela não construiu. O que faz a diferença entre as pessoas de grande sucesso e as pessoas que ainda estão trilhando o sucesso ou que têm 0 sucesso é a quantidade de horas empregadas para sua maestria. Aí a gente tem um outro cara que chama Robert Greene. Ele escreveu um livro, Maestria, ficou muito conhecido, e ele fala das 10.000 horas. Não é necessariamente sobre 10.000 horas, mas a quantidade de vida, tempo-vida que você emprega para você conseguir masterizar determinada coisa. Por isso que um dos princípios da Forja é o tempo. É o tempo. Sacou? Porque tá atrelado 10 justamente horas a isso. tempo. Sim. Porque a gente, quando as pessoas pensam então em resultado expressivo, o cara acha que vem um bilionário aqui. Pô, vou assistir hoje porque eu vou aprender a ser um bilionário. Meu irmão, o que o cara tá passando aqui é o resumo das coisas que ele teve que passar e desenvolver. Puta, perfeito. Sacou? Não é a bilhão, fórmula não, segreta. não é exatamente. É a consequência daquilo que ele desenvolveu é efetivamente o dinheiro, é a empresa, as medalhas, enfim. Mas é a consequência de um processo que o cara se colocou em todos os dias. E pra mim, uma das coisas mais importantes nesse processo da gente conseguir desenvolver e sair da média, quero até trazer isso pra entender a relação que isso tem com você, é a parte da competitividade. Cara, perfeito. Não conheço ninguém que é high level, assim, que é muito acima da média, que não é competitivo. Perfeito. Você se identifica também? Você consegue perceber a influência que isso tem? Você se desenvolveu isso? Como que é a relação do Rafa com competitividade? Com certeza. Cara, de novo, eu não sei, às vezes eu tenho uma visão que pode ser um pouquinho impopular, mas quando a gente fala de competitividade, né, o mundo de hoje fala que... Sabe aquele empreendedor de palco que vira e fica falando teorias frases bonitas e não sei o quê, pense fora da caixa, não existe mercado competitivo, a competição é somente com você mesmo. Desculpa, uma puta de uma balela. Mentira. A competição, ela existe e ela pode
se tornar excitante dependendo do game que você está jogando. Porque sim, em determinado nível de competição, a competição é com você mesmo. Mas só que a competição é com você e é com o sistema. Uma vez que você tem uma empresa, a empresa ela está dentro, vamos lá, isso é teoria de administração, né? Uma empresa, ela está dentro de um sistema aberto. Isso significa o seguinte, a empresa, muito mais que as decisões do líder, do fundador, ela também recebe efeito, por exemplo, da economia. Você tem um ambiente chamado macroeconomia. Ou seja, tudo que o governo define, por exemplo, no Banco Central, sobre juros, sobre abertura ou fechamento de mercado, pode impactar diretamente seu mercado. O que aconteceu na pandemia? Mercados morreram por causa da pandemia. E não necessariamente por causa da decisão do CEO ou do fundador. Beleza? Sim, uhum. Então isso significa o seguinte, temos um sistema que ele é um sistema aberto. Uma vez que eu estou falando de sistema aberto, é mentira eu dizer que não existe competição. É sobre mim, que é né? sobre você. Sim. Desculpa, não é só sobre você. É sobre você, é sobre as outras empresas que têm market share. E você falar isso, né, que a competição é somente sobre você, eu diria que é uma... É perder um fator competitivo, uma vantagem competitiva. Sim, a grande questão é a seguinte, eu acho que é um escárnio contra a realidade você falar que é só contra você, porque você não tem dentro do mundo Apple e Samsung, elas não estão brigando por market share? Essa briga ela é filosófica? É sobre eu mesmo? Ou é sobre mercado? É sobre market share. Com Ponto certeza final. na reunião das duas tem o nome da outra. Exatamente. Com certeza. E com certeza uma está pensando em gerar uma nova inovação que possa eventualmente se tornar superior em algum aspecto em relação à Apple. Exatamente. Então, não tem como você falar que a competição, digamos assim, ela é um fator meramente interno. Tá? Tem como eu falar assim que o fator interno ele pode influenciar nas suas decisões. E o fator interno ele é determinante para você se manter focado. Porque foco e disciplina ele é uma característica essencial de qualquer pessoa de sucesso. E, sobretudo, para você conseguir lançar um novo produto, como o Steve Jobs fez no passado, ele teve que ter muito foco, muita disciplina, e ele teve que fazer grandes investimentos para que um iPhone, por exemplo, fosse criado e fosse uma inovação naquele momento. Da mesma forma que a Tesla, nesse exato momento, ou melhor, o Elon Musk, nesse exato momento, quer lançar um celular que seja superior a tudo que a gente já viu. Tá, mas por exemplo, quando você tá nesse meio tradicional, chegando nessa faculdade, enfim, cara, é totalmente um pensamento totalmente antagônico desse que você tem agora. Quando que você começou a perceber que a forma que você pensava lá não ia te levar para onde você gostaria de ir? Foi muito simples, na verdade, quando eu percebi onde eu não queria estar. Era muito simples. A grande questão é o seguinte, quando o menino morre e quando eu começo a ter pessoas que me criticam pela minha conquista, ali eu tenho certeza que é o caminho certo. Porque, na verdade, você dar certo não necessariamente diz respeito a você pertencer a uma tribo. E, na verdade, anos à frente, agora te falando com 34 anos, chega um momento que as suas ideias têm que formar a sua própria tribo. Então, pessoas vão se identificar com as suas ideias e aí você vai ser criador de uma tribo. Você não precisa pertencer a tribos pré-existentes. E isso é uma permissão que também ninguém dá para os outros. É meio que assim, se você hoje não consegue pertencer à sua tribo, significa que você está no caminho certo. Vai lá e cria a sua com pessoas que pensam como você. Uau. Isso é muito forte, cara. E aí que começa a abrir uma série de possibilidades, né? Porque quando se começa a olhar só para as tribos que já existem, você se limita. Pô, Exato. Tem que pertencer aqui... Como eu faço pra me encaixar? Exato. E quando você pensa dessa forma, eu acho que você perde a coisa mais valiosa que você tem, que é a autenticidade. Perfeito. Tanto que um dia, numa entrevista aqui, o Oséias Gomes, o fundador lá da Odonto Excelência, trouxe pra gente uma questão muito legal, que era a questão da modelagem, né? Muito fala sobre modelagem. A gente vê esses empreendedores de palco, essas teorias bonitas, falam sobre modelar alguém, modelar alguém, tal. Cara, quando você modela alguém, que basicamente o conceito de modelar é pegar algo pré-existente e replicar, basicamente você perde aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua autenticidade, né? E aí o Oséias traz um conceito do tipo assim, não modele, mas se inspire nas pessoas. O conceito de inspiração é você pegar algo que você acredita que faz sentido pra você e do seu modo você levar aquilo pra frente. E, cara, quer ser mais chato do que isso, na boa? É meio que assim, você modelar... essa palavra modelagem vem muito da PNL, né? E aí ela parece que é um grande trunfo. Me desculpa. Pessoas, entre aspas, modelam pessoas, empresas modelam empresas, e aí a gente usa até a palavra, muitas vezes copiam soluções, tentando encontrar algum nível de inovação, desde que o tempo é tempo.
Sim. Não existe nenhuma inovação nesse pensamento. E, inclusive, né, porra, hoje, anos à frente, eu vou fazer coisas de marketing. Aí, dentro do marketing, você tem lá pesquisa de marketing. Pesquisa de marketing, você tem dentro da pesquisa de marketing uma outra coisa que chama benchmarking. Que é basicamente o quê? Você olhar o que está sendo feito no mercado e entender o que você pode fazer ou fazer melhor. Então, é muito louco. Pensa-se como algo extremamente, né, o grande trunfo, algo que na verdade deve ser um processo comum, que é você olhar para fora para trazer alguma coisa para dentro que seja interessante e ter uma nova roupagem. E aí a gente ainda está no conceito de inovação. O que é inovação? Inovação não é você fazer alguma coisa que não existe. Inovação é melhorar o que já existe. Nem que seja uma pequena melhoria. E se essa melhoria já te der alguma vantagem competitiva, pronto. Então o mundo ele é muito mais prático do que essas falas de impacto de palco. Na verdade, deveria ser um processo comum. O que eu estou falando aqui deveria ser um processo comum. Você olhar para os seus competidores e encontrar qual que é o caminho que você pode se destacar em relação a eles para você ganhar mais mercado. Deveria ser um caminho comum. E é o que funciona, né? E é o que funciona. Uma outra coisa que eu não acredito é o seguinte também. Nem sempre, principalmente se você está começando, cara, você não tem que ir contra a maré. Inteligente é aquele que consegue, dentro da maré, que está ganhando, encontrar um espaço e ganhar em conjunto com todo aquele cardume. Você não precisa ir contra a maré, porque ir contra a maré significa, muitas vezes, você praticar uma contravenção contra esse mercado que lá na frente talvez não se prove positiva. No passado, eu fiz uma coisa que eu fui contra a maré, mas é diferente em relação ao mercado. Eu fui contra uma maré que era o quê? O ambiente que eu nasci, existia um outro ambiente que pessoas eram mais bem-sucedidas, pessoas tinham outras conquistas diferentes desse ambiente que eu observava. Eu fui contra essa maré sabendo que existia uma outra maré que pessoas eram, entre aspas, mais vencedoras. Então, a única coisa que eu fiz é uma tomada de decisão. E eu precisei melhorar as minhas habilidades para que eu pudesse fazer parte, digamos assim, dessa maré. E dentro dessa maré, uma vez que você está dentro dela, imagina que você quer fazer um evento. Você estava falando, por exemplo, você vai lançar um evento de vocês. Sim. Não adianta você querer reinventar a roda. Evento a gente sabe muito bem como que faz. Você pode colocar inovações, você pode colocar cenografia, inclusive parabéns, aqui é um lugar, cara, maravilhoso. Obrigado, eu acho que foi o primeiro lugar que eu venho para fazer uma entrevista com um impacto visual tão grande. Incrível. Com um conceito bem alinhado e tudo mais. Cara, e entra dentro daquilo que você falou, né? O podcast já existia. Já existia. Dentro desse correio já existia. O que você fez é um ponto... Olha aqui, eu vou te falar. Você agregou o que eu tô te falando. Você não está reinventando a roda. O podcast já existe. Você agregou um ponto de inovação. Você fez uma melhoria em cima do que já existe. Você não mudou o formato. A gente não está falando de cabeça para baixo. Entende isso? Você está fazendo o que funciona com uma roupagem melhor. Você vai fazer o evento? Faça o que funciona, por exemplo, com inovações, uma roupagem como essa. Vai dar certo. O que não dá certo é você, por exemplo, beleza, ao invés de eu fazer um espaço de eventos, eu tenho a ideia de fazer um evento no campo a, sei lá, 300 quilômetros de São Paulo. A grande pergunta é, as pessoas vão? Sim. Provavelmente você vai subir uma tenda gigantesca, mas a 300 quilômetros de São Paulo, será que as pessoas vão? Sim, longe talvez do aeroporto, não. Longe de... Entende isso? Saquei. Sim. O lance entendi o que você quis dizer, e tanto é que tem um livro que fala das 100 empresas mais valiosas do mundo. Dessas 100, se eu não estou enganado, se eu não estou equivocado aqui, 96, 98, não era de negócios que já existiam e foram melhorados. Por exemplo, Perfeito. Netflix. As pessoas já assistiam Perfeito. filme. Agora ficou mais fácil assistir, mais Perfeito. acessível. Né? Airbnb. Exatamente. Uma grande inovação no modelo, mas as pessoas já se hospedavam. Já se hospedavam. Exatamente. Então, as pessoas ficam procurando uma grande ideia mirabolante que vai mudar a vida delas e, cara, não vai acontecer isso. Na maioria dos casos não vai acontecer. Não vai. Né? Até porque um dia a Cris Arcângelo teve aqui, ela falou assim, Vinícius, você pensar muito à frente das pessoas também não é positivo. Não é. Porque você precisa gastar muito dinheiro com educação para que as pessoas consigam entender aquilo que você está enxergando. Cara, isso é o mal do protagonista muitas vezes, ou do cara que é pioneiro. Olha que loucura que eu vou te falar. Nem sempre são os pioneiros que vão colher os frutos da sua grande ideia, sobretudo quando ela estiver antes do tempo. Existem patentes de pessoas pioneiras que morreram e que hoje que estão conseguindo ser implementadas porque hoje tem tecnologia para ser desenvolvida. E pessoas às vezes gastaram a vida inteira para isso. Uau. Então,
você tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte. Antes de você querer ser, por exemplo, pioneiro em um setor, antes de você querer reinventar uma roda, você pode fazer isso tudo, beleza? Não tem problema. Mas antes de você fazer isso, faça algo bem feito que já está validado dentro do mercado. Ganhe dinheiro com isso, ganhe reputação com isso. Acumule e no recurso, momento que né? você for a pessoa com posicionamento, com dinheiro, com influência, aí comece a ser pioneiro nas grandes ideias que você tem e que ninguém nunca teve. Aí beleza, porque você vai ter estrutura. É muito difícil, eu não estou dizendo que é impossível, é muito difícil e eu não recomendo para quem está começando hoje querer começar com ideias mirabolantes que ainda não foi testado nem padrão de consumo sobre isso. E eu tenho que falar isso, eu sou um cara de psicologia de consumo. Eu tento entender principalmente como que as pessoas pensam e como que as pessoas consomem. O que é o gatilho fundamental para que a pessoa decida comprar algo. Tá, mas então partindo desse entendimento, você também tem a ciência que hoje os eventos pro nicho que você faz não é o mais vendável do mundo. Não. Porque não é o maior nível de consumo das pessoas querer mudar de vida. Tipo, vou me desenvolver. Não é uma prioridade da pessoa. Tá, então Se desenvolver é? Já é uma prioridade. Sim. Porque a grande questão é, beleza, imagina o seguinte, a gente tá falando de um país de 215 milhões de habitantes. Você entende que o Brasil, ele é um país composto por vários países? Sim. Se você for pegar São Paulo tem, no seu estado como um todo, 40 milhões de habitantes. Tá. Cara, isso é um país. Sim. Beleza? Uhum. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte, tá? Dentro desse meu país tão diverso, eu já tenho núcleos de pessoas que têm o nível de consciência necessário para eu ofertar esse tipo de produto. Enquanto eu tenho, sim, talvez 80% que ainda não tem, mas já existe público. Tá, entendi. Entendi a diferença entre as pessoas não consumirem ou a maioria não consumir. Perfeito. Hoje a maioria não consome. A maioria não. Tá, mas já tem as pessoas que consomem. Tá, entendi. Já tem A e numa consciência. proporção absurda por causa da grandeza do seu próprio país. Tá, Entende entendi, isso? entendi. O nosso mercado consumo é muito grande, cara. Então, por ter um número muito grande de pessoas, dá pra gente falar que tem nicho pra todo mundo. Claro. Tá. E ainda mais se a gente tá falando, por Entendi, exemplo, de São entendi. Paulo. São Paulo, querendo ou não, centro econômico do país. Então o desafio não está em ter essas pessoas que consomem, mas é achar essas pessoas que já consomem aquilo que você tem pra vender. Perfeito. Aí, olha só, o desafio, na verdade, ele é como eu tô falando, ele é mais simples, porém o processo ele é complexo do que você imagina, que é o quê? Eu apenas me tornar um ponto de atenção para essas pessoas que já estão dentro de um mercado consumidor. O que eu estou disputando, então, é a atenção. Lembrando que, por exemplo, vamos falar de mercado de celular de novo, tá? Que eu acho que todo mundo tem um celular aqui. Android versus iOS, por exemplo, beleza? Cara, a gente sabe que o mercado, ele é dominado por Android e por iOS. Se você quiser criar um novo sistema para ganhar o mercado, você vai ter que disputar a atenção com essas duas gigantes. Que já tem muito mais fatores competitivos, vantagens competitivas, né? Perfeito? Que não é algo inteligente. você Elon fazer Musk está tentando fazer isso. isso. Tá. E ele falou que vai fazer um grande lançamento. Mas, vamos dizer, ele está entrando num mercado que, eu vou falar números absurdos, não é o número exato, tá? Que, digamos, 90% do market share é de iOS e de Android, e 10% são de plataformas difusas, beleza? Sim. Ele quer entrar nesse mercado e provavelmente você acha que ele vai querer ficar com 5%? Não, Não, com certeza ele vai querer, não. brincando, ficar com 30% cada uma. Ele vai querer repartir esse mercado. Por que ele pode fazer isso? Ele já tem uma Porque ele tem especificidade. muita influência, o que ele fala impacta o globo, então todo mundo ouve o que ele fala, porque todos os jornais do mundo noticiam, independente de ele brincando, pagar assessoria de imprensa, olha Sim. que loucura, tá? E ele tem muito capital a ser investido. Então esse cara, ele consegue comprar market share. Sim. Consegue lutar nas mesmas proporções. Ele consegue né? fazer isso. E muitas vezes esse cara, com o poder de influência dele, assim como teve Steve Jobs, talvez ele consiga, sobretudo, criar novos mercados. Só que, de novo, é aquilo que a gente estava falando, esse é um poder para poucos. O Elon Musk, para se tornar Elon Musk, Tem um antes caminho de tudo, aí, ele né? teve um caminho, lançou várias empresas. Antes, lá para os 30 anos, se tornou bilionário com a venda do PayPal. E aí ele pegou todo esse dinheiro, começou a investir em outras empresas. Talvez não tivesse dado certo, por exemplo, a SpaceX. Cara, olha, batendo ali 5 anos, 6 anos, batendo na mesma tecla, todo mundo falando que não ia dar certo. Explode um foguete, explode 2 foguetes. No último que ele vai colocar, ele consegue comprovar a teoria dele. Ali naquele ano, ele se torna o homem mais rico do mundo. Então, mas teve uma jornada
as pessoas muitas vezes elas não entendem que o sucesso ele não acontece da noite pro dia. Esse grande sucesso do Elon Musk, cara, ele aconteceu nos últimos 30 anos. Faz 30 anos que esse cara tá no mercado. 25 anos que esse cara tá no mercado. Ele começou desde os 20, ele tá com 40 e poucos hoje. Então, assim, é um processo, é aquilo que a gente tava falando. Você planta a semente, a gente sabe que vai dar, de repente, um pessegueiro. Mas até o pessegueiro dar pêssego, meu amigo, talvez leve alguns anos. E tá tudo bem. Sim. É entender que faz parte do processo, O né? tempo, ele é necessário para o processo. Hoje a gente tá falando aqui, e provavelmente você deve ter falado já com futuros bilionários. Existem futuros bilionários nos assistindo. Em tese, eles já são bilionários hoje. A única coisa é, o fator tempo vai fazer com que eles tenham a conta bancária de bilionário. Uau. E quando você para pra pensar nisso, assim, né? Nessa certa viagem, assim, o que, na sua percepção, o Rafa já é e depende desse fator tempo? O que você se enxerga, assim? Cara, várias coisas. Nesse segmento, por exemplo, principalmente nesse mercado. Um cara de impacto, por exemplo. Eu, de novo, tenho a bandeira educação. Tá. Nos últimos anos, eu acredito numa coisa, eu acho que a gente tem um paralelo muito legal. Eu lancei um livro que chama 100 Graus. E esse livro 100 Graus, ele fala do seguinte, a 99 graus a água está muito quente, um único grau faz com que ela mude de estado e entre em ebulição. Então, muitas vezes, é um único grau que separa o seu sucesso do seu fracasso. E esse grau, na verdade, são as decisões. E por conta dessas decisões, né, na última década, eu me esforcei em tentar entender como que grandes mentes pensam. E eu trouxe algumas mentes para o Brasil. Por exemplo, uma delas foi o Sir Richard Branson, fundador da Virgin, um dos caras mais inovadores do tempo dele. Tá? E, inclusive, ele também tá nessa corrida espacial. Que é o concorrente do Elon Musk, né? Concorrente do Elon Musk. Porra, no meu aniversário, um dos maiores presentes de aniversário que eu tive foi, no meu aniversário, tava nós dois aqui. Assim como a gente tá hoje, trocando ideia sobre planos de futuro e sobre o que vai acontecer de inovação no mundo e qual que era a perspectiva dele sobre isso. Ali ele deu vários insights, cara. Vários. Assim como outros grandes caras, desde o pessoal do Shark Tank dos Estados Unidos, desde grandes players aqui do Brasil também, alguns deles se tornaram grandes amigos, outros parceiros de negócio. Inclusive tem uma história muito louca que é o seguinte, meu primeiro emprego dos 15 para os 16 anos foi na Wizard de Idiomas, tá? Eu ganhava R$300. 10 anos à frente, eu virei parceiro e sócio num projeto do Carlos Wizard Martins, que é um dos bilionários da educação. Que é um dos nossos próximos convidados aqui. Isso. Cara, meu, é um dos grandes mentores que passaram pelo meu caminho, né? Então, o que acontece? Eu acabei entendendo algumas coisas, tá? Uma delas é, o seu passado não define o futuro. O que vai mudar o seu futuro são decisões. O que você aprendeu do passado, devido a esse sistema doutrinatório, digamos assim, não necessariamente diz respeito à verdade do mundo. Então você vai ter que buscar a sua própria verdade, vai ter que questionar aquilo que você tinha de verdade. Sobretudo da boca de pessoas que você ama. Pessoas que você ama muitas vezes vão te dizer verdades que não são verdades imperativas. Mas são verdades para aquilo que elas vivenciaram. Exatamente. Baseado naquilo que elas vivenciaram. A vivência, né, de cada um é o necessário para forjar a verdade. E a sua verdade também não é uma verdade imperativa. É só um pequeno pedacinho de experiência que você teve e conclusões que você chegou. E que talvez para os seus filhos e netos não vai fazer sentido nenhum. Talvez não faça nenhum. Mas pode ser que esteja fazendo para você e funcionando no presente. Tá. Que é o que importa no final das contas. No final do dia é isso. É meio que assim, você tá feliz? Ótimo. Outra coisa que eu entendo é o seguinte, pela mente e pelos papos com essas pessoas também, tá? Uma das maiores mentiras, a gente vive um mundo orientado ao equilíbrio. Essa é uma das maiores balelas do planeta Terra. O equilíbrio, de novo, ele tende à normalização. Não existe equilíbrio. O crescimento, ele acontece pelo desequilíbrio. O crescimento biológico é pelo desequilíbrio. Não vai ser diferente com o seu crescimento empresarial. O equilíbrio, ele é um estado almejado, porém, ele é um estágio, muitas vezes, impraticável. Sim, tanto é que entende isso? Sim, tanto é que o atleta chega aqui e não fala, não, treino 4 horas, descanso 4 horas. Ele fala, não, irmão, treino 14 horas por dia. Brother, para! E é isso. E aí, sabe o que eu faço? Cara, eu adoro o Tim Ferriss. Atualmente ele tem umas posições muito legais. Mas pega aquele livro Work 4 Hours a Week e rasga. Uma puta de uma balela. É um livro para uma geração de preguiçosos. Tá? Sim. Então, uma coisa que é importante também, que eu entendi de todos esses caras, é não existe sucesso sem você trabalhar e sem você se esforçar, ok, na coisa certa, é uma premissa, beleza? Na coisa certa, tá? Muito ao longo da sua semana. E se bobear acima das pessoas que você conhece. Muito mais do que o seu pai se esforçar, muito mais que pessoas... Cara, não tem como.
Não existe como. É como se fosse assim, putz, o machado, ele vai ser muito mais eficiente que a marreta cortando madeira, mas ele precisa cortar a madeira. Ele precisa demandar tempo pra cortar a madeira. E detalhe, tem árvore que é essa tora, vai levar muito mais horas. Mesmo sendo um machado. Então assim, e aí essa tora é uma alusão à sua ambição. Qual que é a sua ambição? Se você não definir a sua ambição, meu amigo, você não sabe quantas horas você vai ter que trabalhar e como que você vai cortar essa madeira. Não tem como. Aí, beleza, você pode planejar, você pode pegar uma serra elétrica, existem ferramentas. Mas, primeira coisa, antes de tudo, e isso foi um alinhamento necessário para mim mesmo, é qual que era a minha ambição. E eu entendi uma outra coisa a partir de um bilionário americano, Kevin Harrington é o nome dele. Esse cara também tá entre os meus top 3 mentores, tá? Esse cara, ele me transplantou como que bilionários pensam. O que esse cara fala? A sua ambição, ela não pode ser maior do que o tamanho do mercado que você quer atuar. É ridícula essa frase. Mas presta atenção nisso. Sua ambição, ela não pode ser maior do que o tamanho do mercado que você quer atuar. Na prática, assim, pra eu entender. Eu acho que eu saquei o conceito. Pega prática. Isso. Tá. A sua ambição, quero ser um cara de 100 milhões. Tamanho do mercado, quando você pega lá, brincando, no IBGE, 10 milhões de reais. Tá, como que você vai ser um cara de 100 milhões, sendo que o mercado, ele é 10% do tamanho que você quer ser? Não tem como. Tá, ou você atua em múltiplos mercados, ou você atua em mercados muito maiores. E na prática, como que você, de fato, se torna um milionário? Tá? A sua ambição, ela tem que ser menor. Olha só, agora é o inverso. Menor do que o mercado que você quer atuar. E dentro desse mercado, você tem que conquistar até 1% desse mercado. Por que até 1%? Porque é a reciclagem natural do mercado. Todo mercado, todo dia, toda semana, tem empresa entrando e saindo. Se você, dentro da sua ambição, conseguir se tornar aquilo que você quer, sem impactar ou atrapalhar os big players, cara, você está nadando de braçada. Por quê? Porque, de novo, você está atuando ali na própria reciclagem do mercado. Você não está disputando com os grandes players que têm a maior parte do market share. Porque quando você disputa com os grandes players de alto market share, você tem que investir muito mais dinheiro, muito mais esforço, muito mais equipe, muito mais tudo. Tá, é como se você estivesse usando o processo natural do mercado. Tipo aquele exemplo que a gente aprende na escola lá do mutualismo, que tem os peixinhos que vão pegando o resto dos tubarões, assim. O tubarão vai comendo, vai sobrando aqui, ele vai pegando ali, não atrapalha. Perfeito. Não atrapalha o tubarão, não precisa fazer esforço pra matar nada. E se esse mercado, imagina que você encontra um mercado que ele é multibilionário e você, comendo esses restinhos, consegue ficar milionário. Meu Deus do céu, você não teve que entrar naquela zona de concorrência ampla, você não teve que investir muito mais em marketing para aparecer, e mesmo assim você está conseguindo surfar a onda vencedora. Tá, mas por exemplo assim, vamos pensar na forma que você atua hoje. Hoje você já não aproveita mais a reciclagem, porque você é um player de grande impacto. Tá bom. Tá, então, por exemplo, como que nessa perspectiva, nesse tipo de negócio, o cara aproveita disso? Como assim? Como é que alguém vai aproveitar na reciclagem de eventos, por exemplo? Beleza. Como que Vou dar um exemplo para você. Existem grandes criadores de evento, não existem? Sim. Que criam consciência nas pessoas. Vou dar um exemplo de palavra aqui que se utilizar que por muito tempo foi utilizada, tá? Que é a palavra mastermind. Sim. Mastermind, Napoleon Hill, lá atrás, ele escreveu o livro deles, inclusive. Aqui no Brasil, essa marca é do Jamil Albuquerque, que é um grande amigo. Que contou pra gente todo amo de paixão. Mas ali, ó, o conceito é da Fundação Napoleon Hill, beleza? Que era o quê? Um grupo de mente mestra de pessoas que se reúnem, beleza? Tá. Em dado momento no Brasil, pessoas começaram a vender acesso a esses grupos. E às vezes custava 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. E isso acontece até hoje. Porém, para acontecer isso, o que você precisava? Número 1, alguém criar uma grande consciência de mercado para, a partir dessa consciência de mercado, existir demanda para que alguém pudesse transformar essa demanda em produto. Tá. O que é a rabeira do cometa e o que é a naturalidade de ser vendida sem muito esforço aqui, tá? Se alguém começa a fazer esses grandes eventos de empreendedorismo, e aí a gente tem players no mercado, de HSM, Startse, sei lá, no marketing digital, Érico Rocha, aí vai, várias pessoas fazendo eventos, beleza? Você tem ali, por exemplo, 100 mil pessoas por ano participando de eventos e criando necessidade e consciência.
E, de repente, essas pessoas começam a bater em networking. Acontece o seguinte, quando esses players, eles não têm o produto, mas só que já foi falado sobre aquilo, ele tem o produto de entrada, ele não tem o produto de saída. Alguns têm o produto de saída, mas eles não dão conta da demanda gerada. Se eu tenho um player que abre e fala, ó, temos aqui um grupo de empresários e esse vão participar, naturalmente você criou um produto e você não está disputando com os grandes players do mercado, porque eles criaram mais mercado que eles mesmos conseguem absorver como cliente para eles. A necessidade que eles geraram no muito público maior, é muito mais ampla. Tá, entendi. Quando você começa a observar mercados que alguns grandes players estão criando, é muito simples. Imagina que o grande player está vendendo aqui o grupo dele a 150 mil reais. E você posiciona isso a 30 mil, cara, você tem demanda para esses 30 mil. Porque tem muita gente que queria fazer parte por 150 e não tem o capital. E aí então você consegue pegar essa rabeira de cometa. Saquei. Sacou? Entendi. Então, é muito... a função hoje dos fundadores, principalmente quem quer fundar um novo negócio, é observar os mercados que estão sendo criados hoje ou continuamente alimentados para você entrar nessa zona de reciclagem natural. Saquei. Ô Rafa, mas aí o que eu imagino é o seguinte. Você sai de uma realidade muito desafiadora, aí você passa pelo processo de universidade e tal, todo esse perrengue danado. E aí você consegue, de certa forma, um emprego, um trabalho, assim, muito além daquilo que você acredito que você imaginou um dia. Né? Você chegou a trabalhar no Itaú. Sim. Tá, beleza. Nessa percepção aqui, você já não tinha conquistado muita coisa? Cara, não. Pois é, da realidade que você veio, isso aqui já não é uma conquista uau. Da onde você veio? Porém, existe uma coisa que é aquele bichinho que te morde e que ele causa uma zona de insuficiência dentro de você em relação àquilo que você está conquistando. E aí você quer mais. Tá, isso já é algo inato seu, você acredita que você desenvolveu? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu entrei lá, né? Por que eu entrei no banco? Porque eu tinha quebrado uma primeira tentativa de empreender. Ah, você já tinha. Entendi. Eu entro no banco por volta dos meus 22, né? E aí a minha primeira tentativa de empreender foi uma tentativa, digamos assim, frustrada. Eu abri tipo uma software house porque eu também era de tecnologia. Consegui os primeiros clientes, mas só que em 6 meses não estava mais conseguindo cliente, eu tinha gente que eu tinha que pagar, não tinha grana para pagar essas pessoas, bumba, quebrei. Começou a chegar a cartinha do Serasa em casa. Meus pais, para de inventar moda. Eu falei pra você vai quebrar a família. Aquele papo, eu com uma puta de uma vergonha, puto pra cacete, não sabia o que fazer. E acontece que o ano de 2012 para 2013, ele é considerado na minha história o pior ano da minha vida. Porque eu quebro uma empresa, eu termino um relacionamento de 3 anos, meu pai morre na sequência, aí meu cachorro morre, minha mãe entra em depressão. Ó que loucura. É meio que assim, se a sua vida tá ruim, fica tranquilo. A lei de Murphy pode ficar ali, muito né? pior. A lei de Murphy. Brincando, né? Aquela coisa, velho, o único empreendimento que te dão é um circo, aí você tem um show de anão, na semana seguinte o anão cresceu. Aconteceu isso comigo, nem anão eu tinha mais, não, pra fazer o meu show, não dá. Acabou. Tipo, ferrou tudo, cara. Ferrou tudo. E por mais que quando a gente olha assim, eu acredito muito hoje que os momentos que você tem mais impacto emocional, tá? Mais impacto emocional, sobretudo negativo, eles te colocam contra a parede para você tomar, de fato, a decisão da sua vida. Por que lembra, a gente falou várias coisas, né? Sobretudo dessa questão do protagonista versus a vítima. Em muitos momentos a gente se porta como vítima e em dado momento, às vezes vai ser um único momento, você vai ter que decidir se você vai ser de fato a vítima continuar sendo ou se você vai querer romper a realidade. Como minha mãe estava com depressão, teve um dia que ela saiu de casa e ela tinha ido no médico e tudo, e o meu pai, ele tinha uma arma, brother. Ele tinha uma arma na casa dele. A gente, de novo, a gente era de um bairro bem pobre. E aí eu peguei aquela arma do meu pai e me fiz uma pergunta, dou um tiro na minha cabeça, porque parece que tudo que falaram é real. Ou seja, eu não sirvo para empreender, eu tenho que me colocar no meu lugar. Então, assim, é uma grande mentira esse sonho de romper a realidade. E aí eu me questionei.
Aí eu peguei aquela arma, não dei o tiro na cabeça, por isso que eu tô aqui. Mas eu brinco e falo que é o tiro da vida, né? É aquele tiro não disparado que te gera um gatilho, um propulsor para você mudar a sua realidade. O que mudou minha realidade não foi aquela decisão da USP, não foi quando eu vi um moleque morrer, mas foi quando eu me confrontei. Num momento de muito estresse e num momento em que eu estava me sentindo uma farsa. E eu posso te dizer que o que fez com que eu conquistasse as coisas, diferente do que a galera muitas vezes fala, o amor vence tudo. Não, amor cacete, brother, foi a raiva. O amor é o estado, de novo, é o estado desejado, é a mesma coisa que o equilíbrio, tá? Mas muitas vezes para você conquistar coisas, você tem que ser autêntico com você mesmo, e muitas vezes vai ser pela raiva, vai ser pelo ódio da realidade, pela mudança que você quer ter, mas só que você não pode, porque você não tem dinheiro, você não tem acesso, você não tem porra nenhuma, e ainda por cima olham para você de cima para baixo e cospem na sua cara. Isso as pessoas não contam. E esse processo de mudança, a outra mentira dos empreendedores de palco. E aí então eu decidi, no dia seguinte tudo mudou. Mudou o cacete. Levou 2 anos ou mais para alguma coisa mudar na minha vida. 2 anos ou mais. Lendo muito, me esforçando muito, acordando mal pra caralho, olhando no espelho puto, cartinha do Serasa chegando, mais dívida, mais problema, mais gente te confrontando. Você se sentindo um bosta. Você se enfrentando por 2 anos se sentindo um bosta. Essa que é a verdade. Mas só que quando você quer mudar, velho, você muda. E aí, entrar no banco foi quase que uma salvação, primeiro, para eu quitar minhas dívidas e recuperar minha autoestima. Eu entrei, na época eu recebi 2 promoções, aí eu recebi no banco um prêmio, era prêmio de reconhecimento do alto desempenho, aí eu estava entre os principais da diretoria, eu estava dentro de um programa de desenvolvimento ali dentro. E quando, depois de 2 anos e pouco, quando a minha autoestima de novo estava forte, já tinha quitado as minhas dívidas, já estava de novo acreditando em mim, me bateu uma coisa que era o seguinte, eu comparei, eu ganhava em torno de 110 mil reais por ano. E isso, cara, era relativamente bastante, já era muito acima da média já. Muito acima da média pra minha idade. Só que o meu chefe, que era 10 anos mais velho, ganhava tipo 250 mil. Eu fiz uma conta muito simples, que era o quê? Porra, vou levar 10 anos pra, sei lá, dobrar o que eu tô ganhando? Não quero levar tudo isso. E aí, de novo, voltou aquela força, aquela coisa inata que é, brother, eu não me satisfaço apenas com isso. Eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, mas eu não sou uma pessoa satisfeita ou conivente com o medíocre. Olha que loucura isso. Se você é uma pessoa de alta performance, você sempre quer algo a mais. E isso é uma disputa. Aí entra a concorrência contra si mesmo. É o algo a mais que você pode fazer, o algo a mais que você pode produzir a partir do seu esforço, a partir das suas mãos. É, tipo assim, o Machado ele não corta uma madeira e falou, fiz a minha função, cortei uma madeira. Ele quer cortar mais madeira, pô. É isso. Quer cortar mais, cortar mais, cortar mais. Porque ele fez pra cortar madeira. E aí foi muito isso, né? Naquele momento, pra mim, eu tive um insight ali que foi o seguinte... Eu tinha terminado o mestrado, estava dando aula para pós-graduação, e aí eu percebi que, olha isso é um puta insight pro você que está assistindo, presta atenção. Se alguém aqui tiver insatisfeito, e chegou até aqui, né? Porra, deve fazer 1 hora que a gente tá falando. Sim. Se alguém tiver insatisfeito com quanto que ganha, com a vida que tem e tudo mais, se você não decidir agora, brother, você vai ficar 10 anos se fudendo. Não dá. Tá? Eu estava insatisfeito naquele momento. E eu entendi uma coisa, lembra que eu falei, né? Eu tinha terminado o mestrado, eu dava aula e eu tive uma percepção, cara. A mesma pessoa, a hora dela, dependendo do ambiente que ela tá, tem valores diferentes. No banco, a minha hora valia tanto. Como hora aula em pós-graduação, eu ganhava R$160. Para graduação, R$60. Mas é a mesma hora, é a mesma pessoa, é a mesma inteligência. Como palestrante, R$10 mil. E depois vai para 15, vai para 20... Vale só é melhor só da palestra. Brother, hoje uma palestra comercial minha, de novo, é um valor comercial. Não é algo gigantesco, mas é R$30 mil fora de São Paulo. E em São Paulo, em torno de 25. Então assim... E usando aquela mesma hora que você ganhava 160 brother, é a mesma pessoa. Que dependendo do ambiente, tem horas diferentes. E muito mais do que isso, legal. Se você coloca uma sala com 200 pessoas pagando R$1.000, é R$200 mil, brother. E aí, então, eu entendi que se você não for a pessoa que define quanto vale a sua hora, não vai ser o mundo externo que vai definir. Eles vão definir, geralmente, bem abaixo do que vale, né? Que vale.
E aí eu entendi uma outra coisa, porque a gente vive, de novo, a gente vive uma miragem, cara, e uma fantasia de que o mundo o tempo todo quer te precificar. Isso significa uma coisa, lembra do negócio de olhar para o umbigo que a gente falou algum tempo atrás? Sim. Brother, se você não impor, é impositivo. Se você não impor para o mercado quanto você vale e quanto você quer receber, não vai receber nunca aquilo que você Merece. tem de direito e que merece. Pô, É cara, impositivo. acho que gostei muito disso, assim. Se você não disser o quanto você vale, o mercado vai colocar. Não é? Mas geralmente é muito menos do que Muito menos. você Muito vale e menos. merece. Se o Uau, banco me cara. pagava 110 mil, provavelmente eu valia muito mais. No mínimo Entende o isso? dobro, né? Então, você só vai descobrir quanto você vale quando você colocar a sua carinha bonitinha de príncipe inglês a bater, brother. É. E aí ela se tornar uma carinha surrada, tipo do Rock Balboa. Então, meu amigo, se você não estiver disposto a se tornar um Rock Balboa e deixar sua carinha apanhar, para você se provar no mercado e para você descobrir de fato o seu valor, não vai ser alguém que vai te falar. E vai ser a partir de muita luta. É a bigorna ali, ó, É isso, né? Não tem como batendo. fugir, né? Vai ser a partir de muita luta. Não existe caminho sem luta. Infelizmente não existe. Porque, de novo, o mundo, ele quer te precificar. Não existe você conseguir qualquer coisa na vida sem você se impor. Uau. E você pode se impor, dependendo do ambiente, dependendo do que você faz, com menos intensidade, ou dependendo da sua ambição, vai ter que ser com mais intensidade. E ponto final. Uau. E quando você sai do Itaú, por exemplo, você já parte para esse caminho de educação daí? Já é o primeiro passo depois disso? Não, eu abro primeiro uma agência, cara. Eu saio. É uma história muito louca isso. Eu saio do banco, aí eu pego a minha rescisão. Eu já estou trabalhando ali com educação porque eu estou dando aula. E um amigo meu, ele está dentro do mercado digital. Desde ali dos primórdios, quando o Hotmart tinha, sei lá, 4 funcionários. A gente lança um e-book, dá certo, começa a vender e dá um clique. E, de novo, long story short, a gente começa a produzir pessoas. Aí eu faço lançamentos no mercado. Eu lembro de um lançamento muito bacana que foi do Roberto Chinachique. Isso- Até hoje, grande amigo. Aí isso a gente tá falando de que ano? Eu tô te falando, 2014. Nossa, é a época em que você pagava Primórdios. centavos por lead ainda. Irmãozinho, primórdios de tudo. 10 centavos por lead. 20 centavos. Tô te falando, pagava isso por lead. Caraca, velho. A gente fez um Era lançamento ouro, de né, múltiplos cara? 7 dígitos. Foi tipo um dos primeiros do mercado com o Roberto Chinachique. Né? De novo, se tornou um amigo, foi um mentor também nessa linha de palestras e tudo mais. E aí, cara, as coisas vão acontecendo. Aí eu começo a trazer gente de fora do Brasil pro Brasil. Faço grandes eventos no Brasil. Faço o Lobo do Wall Street no Brasil. Daí você começa a fazer evento a partir daí. Eu começo a fazer a partir do Roberto Chinachique. Entendi. Eu fiz um lançamento que deu certo, aí um contato nosso me indica para uma outra pessoa. O Roberto Chinachique, a gente faz um evento no Maxud Hotel, que era um evento do negócios de palestra. Eu começo a entrar no contexto de evento, começo a trazer pessoas de fora, aí eu lanço o evento do meu livro. Pela editora Agente eu lanço o meu livro, e o meu livro, que é o 100 Graus, ele lança o evento do livro, que é o Ebulição. E o Ebulição ele vem com essa ideia de trazer grandes players de fora do Brasil para o Brasil. E como que é o processo, assim, curiosidade agora, como que é o processo de trazer um grande player, assim, você precisa ter um contato com a pessoa? Ou Relationship. é diretamente Relacionamento, cara. com um contato, tipo, comercial, assim. Posso te contar? Existem contatos comerciais, por exemplo, públicos, mas só que dependendo da esfera que você quer trazer, vai ser 100% relacionamento. Vou dar um exemplo para você. Meu sonho era trazer o Richard Branson para o Brasil, porque quando eu tinha 17 para 18 anos, nessa época de início de faculdade e tudo, eu tinha lido o livro dele, Like a Virgin. E eu tinha me identificado. Falei, mano, esse cara é um louco que também veio do zero Pense e como criou eu, um né? império e ele é legal. E ele, de fato, é um cara mega legal. O cara anda de balão, faz uns negócios, tipo, super alternativos. E aí, o que pega? O meu sonho é trazer ele. E eu tento, cara, por cima, por baixo, por lado, por outro, todos os canais possíveis. Mano, eu não consigo nem contato com os caras. Mas aí eu faço primeiro a ebulição, trago o Robert Cialdini do Brasil, trago o Kevin Carrington do Shark Tank, trago alguns bilionários brasileiros, coloco no palco, faço primeiro, faço segundo, e eu viro amigo do Kevin. E o Kevin é amigo do Richard. O Kevin pega e liga pro pessoal dele para me atender, porque, porra, os meus eventos eram bons e que valeria a pena ele estar aqui. Naquele mesmo ano que ele liga, o cara vem. Então, Caraca. existe uma esfera que é 100% por relacionamento.
Eu vou dar um outro Só exemplo pra ter você. dinheiro pra trazer o cara não é suficiente. Vou dar um outro exemplo pra você. Essa minha conexão com o Kevin, eu viro muito amigo do pessoal, por exemplo, da Digital Marketer, lá nos Estados Unidos, Perry Belcher, Ryan Dice, trago esses caras pro Brasil. Eu trago pela primeira vez pro Brasil o Gary Vee. Aí então eu começo a me relacionar muito bem com o pessoal do marketing digital lá, dos Estados Unidos. E em dado momento, o que acontece? Eu conheço também o pessoal do T. Harv. Hoje, eu tenho o Ebulição, a gente está trazendo um grande evento de marketing também para o Brasil, mas, por exemplo, a plataforma do T. Harv Eker é minha no Brasil. Então, o evento dele no Brasil, né, que é do livro Segredos da Mente Milionária, é uma imersão de 3 dias em que ele entra e vem o trainer dele, que é o Doug Nelson. Os gringos entraram em contato comigo, o Doug entrou em contato comigo e falou, Rafa, cara, a gente teve algumas tentativas de fazer o evento no Brasil, foram frustradas, tivemos problemas. Muito massa, era... Uau, muito fera. E, cara, a gente precisa de alguém e, todo mundo aqui dos Estados Unidos está te indicando, velho. Vamos bater um papo? Bata um papo com eles. Inicialmente, não topo trazer os caras pro Brasil. Aí a gente entrou praticamente, cara, em 1 ano de negociação. Aí eu falo com a esposa do Harvey, aí então, a gente topa e a gente entra na empreitada. Volta pro Brasil agora. Volta agora, por exemplo, em junho tem evento dos caras no Brasil. Caraca, então você tem os direitos da marca aqui. Eu tenho direito. Hoje eu sou o dono da marca no Brasil. Pô, que legal. Né? Dos produtos de alto ticket deles, dos produtos de entrada. Então hoje eu sou o dono da marca. Mas uma coisa que aconteceu eu acabei virando o empresário por trás de algumas marcas, de alguns negócios, de algumas startups. Né? Algumas das pessoas nem sabem. Essa, por exemplo, o pessoal tá vendo campanha, mas nem sabe, talvez, que eu esteja atrás. E nem é da minha competência e do meu desejo ficar, por exemplo, me alavancando em cima dos caras. Às vezes eu falo num palco, às vezes eu falo numa live, não pode, mas hoje em dia eu tenho muita tranquilidade mental. Já fiz tanta coisa bacana. Que não brilha mais os olhos, né? O meu ego, ele já foi satisfeito anos atrás. Cara, isso é muito massa você falar, porque as pessoas de fora têm essa percepção, assim, do tipo, caraca, cada dia você conversa com o cara muito massa, tal. Irmão, chega uma hora, exatamente o que você falou. Nos primeiros, você até satisfaz seu ego. Caraca, olha como você é legal. Eu queria. Nossa, o Ebulição é do Rafa. O Rafa trouxe o Richard. Eu adorava. Brother, hoje em dia... Chega uma hora que o propósito, ele realmente... Eu não quero nem aparecer, eu quero que a coisa aconteça. Eu quero que as pessoas sejam impactadas e eu quero que as pessoas, elas se eduquem a partir da boca de verdadeiros, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, gurus. Porque, posso te contar, Vini, uma coisa que me incomoda muito é... o Brasil, ele é muito amplo, tem um povo maravilhoso, mas só que a gente entrou numa espiral de que pessoas vendem produtos para as pessoas ficarem milionárias, para eles ficarem milionários. Isso é ridículo, isso é porco. Ridículo. Saca? Pessoas sem nenhum espectro de fato de sucesso, se aproveitando de outras pessoas a partir de subterfúgios. Não, e isso, olha como vai de encontro com o que a gente acredita, porque a nossa ideia era justamente... se posicionar como um filtro para essas pessoas. Porque hoje, cara, eu via coisa na internet que eu falava assim, vou usar o exemplo dos cursos. Não, porque assim, ó, todo mundo aqui pode fazer dinheiro com a internet. Todo mundo pode ficar milionário com a internet. Não importa com o que você trabalha. E, irmão, eu vi aquilo. Mentira. É uma mentira, porque, tipo assim, mentira, meu pai, que é eletricista, ele não vai ganhar dinheiro com a internet. Não vai. Ele não tem o mínimo necessário para fazer dinheiro com a internet. Só que o Rafa, a gente tem esse discernimento para identificar isso. Perfeito. Mas, irmão, a galera não tem. 90% das pessoas não tem, sacou? E aí o cara, ele tá preocupado, ele fala que o negócio dele é pessoas, transformar pessoas. Só que aí, ele no final de tudo, o cara não dá certo, ele fala assim, não deu certo porque você não fez meu curso, passa o dinheiro pra cá. Você sacou? Olha como é muito louco isso, o cara prometer que você pode fazer muita coisa, ter um resultado extraordinário. Pelo amor de Deus. E aí no final você dá a culpa daquilo porque, você não fez meu curso. Vini, tem pessoas em palco, já vi, elas fazem a pessoa que tá ali na plateia extremamente fragilizada, eles colocam essas pessoas, eles abrem um loop que elas entram numa zona de fragilidade e fazem elas muitas vezes vender o carro, venderem ativos para comprar os cursos deles. Você tá de palhaçada. É maluco. E aí eles falam, não, você tem que queimar a ponte. Queimar a ponte? Porra, isso não é queimar a ponte, isso é irresponsável. É irresponsável pra caramba. Também entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser combatida. E como que combate? Então é muito simples. Vamos fazer esse filtro mesmo. Mano, pra mim é muito bandeirinha. Diga não aos falsos gurus. Aqui como que eu combato teoria isso? Bonita, a gente chama de teoria bonita aqui. Diga não pra teoria bonita, não. Porra, não vem. Aqui... É beautiful people, tá ligado? Eles não erram, eles são perfeitos, eles não têm problemas, e eles são milionários e vão deixar todo mundo milionário. Puta mentira, puta balela.
E a única coisa que eu acredito é o seguinte: eu acredito na educação, eu acredito na experiência das pessoas. Como que eu posso contribuir? Não é nem apontando o dedo, falando que é o João, a Maria, o Carlos, que são os charlatões do mercado. É muito simples. Você pega e traz um Richard pro Brasil. Você pega e traz, por exemplo, esses plays que você está trazendo. Você pega e traz pro palco pessoas com resultado. Com resultado Efetivo, atestado. né? Exatamente. Entende? A gente parte desse mesmo princípio. E por isso que, ao longo do tempo, cara, pra mim, é muito assim... Porra, eu não preciso ser a estrela. Se eu viabilizar isso e fazer com que essas pessoas aconteçam e trazer esses grandes players pro Brasil, colocar 2, 3, 4 mil pessoas pra ouvir um Richard, pra ouvir, sei lá, um Kevin, pra ouvir, sabe, essas pessoas que fizeram diferença, ouvir um Elon Musk, imagina trazer um Elon Musk para as pessoas ouvirem. Porra, aí Sim. eu sinto tesão de eu pegar, sentar e assistir. A minha ideia de evento foi muito isso, sabe? Eu criar os eventos que eu gostaria de participar. Eu criar os eventos que não existiam no Brasil, eventos internacionais no Brasil. Pô, eu acho que aí, cara, mora o fator que determina o nível do seu resultado. Por exemplo, o que eu percebo muito, tá? Por fazer parte desse meio, eu acabo consumindo muito curso e você tá sempre, tipo, né? Tem acesso a essas pessoas, então você acaba consumindo muito. O que eu percebo? Isso, tanto para evento quanto para podcast, acontece muito. Geralmente, cara, na maioria dos casos, a pessoa, ela tá preocupada em fazer algo para se promover. Irmão, quando tem isso, é prazo de validade, cara. É real. É prazo de validade. Porque o cara, ele não tá preocupado em fazer um negócio legal. O cara não tá preocupado em vir aqui e fazer um conteúdo legal. O cara quer assim, não, eu vou trazer o fulano de tal lá, que é famosão, pra mostrar que eu sou foda. E aí, isso caiu a minha ficha quando a Cris Arcângela esteve aqui. Foda, né? E ela falou assim, Vini, as pessoas, principalmente quem tá lá no palco, o professor ou o cara que tá te ensinando, ele sabe, ele percebe, ele consegue sentir quem tá realmente escutando pra aprender ou quem tá escutando só esperando a sua vez de falar. Perfeito. Sacou? E aí ela diz o seguinte, ó, quando a gente chega aqui, a gente percebe que tem um propósito genuíno de levar um conteúdo transformador pras pessoas. E não porque você tá se colocando numa posição pra você se colocar como foda. Real. Irmão, e olha como Real. isso é em todo o segmento. E bate. Cara, eu gosto muito da... A Cris, por exemplo, ela participou dos últimos 3 ebulições que eu fiz, ela tava lá. Uma pessoa, cara, eu amo ela de paixão, sabe? E eu acho que traz muito essa sabedoria. São pessoas que têm história de mercado. O ponto, algumas pessoas às vezes confundem uma coisa, que é o seguinte: determinada pessoa acha que só essas pessoas valem a pena e assim por diante. Sabe qual que é a verdadeira graça de um bilionário, brother? Não é os bilhões que ele criou, mas é o período de tempo que ele continua com sucesso e que ele continua criando coisas. Aí você vai ver que o cara, ele tem tudo aquilo há 20 anos, há 30 anos. Esse cara, irrefutavelmente, ele pode falar sobre tudo. Porque ele passou crises, ele deve ter quebrado negócios, ele deve ter passado, às vezes, por escândalos de mídia. Como que ele lidou com isso tudo? Esse que é a sacada. Ele já tem Como que ele lidou com isso tudo? Uhum. Hoje, é muito louco. Uma coisa que, meu, é ridículo, sabe? É nasty, é meio que nojento até. A gente tá numa geração em que todo mundo fala que tem que ajudar a nova geração de empreendedores. Aí você faz parte da nova geração de empreendedores. Aí você abre um negocinho, mano, dá errado. Você quebra a porcaria do negócio. Nos bastidores, todo mundo vai falar que você é um quebrado, você é um safado, você é um picareta. Ninguém vai lá, pega a sua mão e te ajuda. Ninguém te ensina como que é. E, no final do dia, quem, de alguma forma, principalmente esses falsos gurus que conquistaram alguma visibilidade, eles não querem de jeito nenhum que novas pessoas surjam para fazer frente com eles. Sim. Então, quanto antes eles tirarem essas pessoas do mercado, melhor. Aí entra o lance da competitividade. Ninguém fala existe, isso. O mundo real existe. Todo mundo, brother, posso te falar real, nos YouTube da vida, nas internet, vende flores, fala não, vamos ajudar. Ninguém tá ajudando e todo mundo fala merda nos bastidores. E qualquer pessoa que se destaca, vários deles vão lá, uma faca atrás ali, ó, do fígado. Porque essas pessoas, elas têm medo de concorrência no final dos dias. Eles têm medo de concorrência. E aí o protagonista não, o protagonista ele quer fazer. Não, e é um pensamento até muito limitado, né? Porque os caras falam de abundância, prosperidade, mas quando se preocupa em perder mercado pra caramba, é totalmente contra o que eles pregam, Cara, né? eu já vi tudo, já vi contra mim, já vi contra amigos meus, já vi... Cara... E vai ver muitas outras vezes ainda, né? Vai vir não tem muitas outras noção. vezes. Ô, irmão, e olha só, outra coisa que parte desse viés também é que nesse processo eu comecei
de ter resultados diferentes, fazer coisas diferentes, conversar com pessoas que têm um resultado diferente, eu percebi que tem uma diferença muito gigantesca e que a maioria das pessoas confundem, que é acreditar e torcer. Aham. Muita gente, a gente tem a leve impressão quando a gente está nesse processo de ter um resultado diferente, que muita gente acredita na gente. Irmão, pouquíssimas pessoas acreditam em você. Muitas pessoas até torcem. Não, vai dar tudo certo, dá o tapinha nas costas. Mas acreditar de fato é a pessoa que chega lá e fala assim, irmão, eu acredito no que você está fazendo. Tá aqui o recurso, tá aqui o ensinamento, tá aqui aquela pessoa que você precisa se conectar, tá aqui a direção. Irmão, agora torcer é o cara que fala assim, bate aqui e vai dar certo. Sacou? Vini, posso te falar? Porque você está fazendo um trabalho super legal, diferente. Saiba que as pessoas do setor, muitas vezes vão falar, nossa, tô torcendo por você. No fim, não tá. Não tá. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu entendi, para pessoas que não têm autoconfiança o suficiente, qualquer pessoa boa se torna uma ameaça. E as pessoas, elas são orientadas a eliminar ameaças. E biológico, as pessoas, né? eu vou te contar a real, tá? Isso é muito bastidor de como que funciona a coisa preta que ninguém... A coisa, tipo, obscura que ninguém quer falar, tá bom? É meio que assim. E muitas dessas pessoas, elas vão trabalhar pro seu insucesso. Simplesmente porque, de novo, elas se sentem ameaçadas quando um novo entrante é bom. Uau. E a gente tem que conviver com isso e a gente tem que tomar consciência disso. E todo mundo que está empreendendo aqui e que está assistindo tem que entender uma coisa. Floreia-se um mundo ideal que não existe. Bom, Você tem que se blindar, então. Quanto antes as pessoas entenderem que elas têm que se blindar quando elas estão empreendendo, e que existe uma coisa que eu entendi, e é um ensinamento muito forte. A maioria das pessoas não compreendem isso, e as pessoas que querem o seu mal vão lutar contra isso. Número 1, tá? São regras da diplomacia e que vão garantir mais longevidade sua dentro de um negócio, dentro da sua vida. Regra número 1, tá? É melhor você fazer um mau acordo do que comprar uma grande briga. Fazer um mau acordo do que comprar uma grande briga. Faça um mau acordo. Caraca, é verdade. Faça um acordo, brother. E, cara, não compre uma grande briga. Sobretudo, se essa grande briga, a pessoa ela tem muito mais recurso, muito mais influência que você. Se você ainda assim quer comprar essa briga, se transforme em alguém forte o suficiente para conseguir suportar essa batalha até o final. Mas saiba que você poderá sair sem uma perna, sem um braço, e talvez não valha a pena o processo. Por isso, faça um mau acordo em vez de comprar uma grande briga. Segunda coisa é o seguinte, eu e você, e várias pessoas que estão assistindo, e vários players de mercado, somos jovens. A gente vai ficar 30 anos no mercado. Sério mesmo que alguém aqui, ou você, ou seja quem for, quer comprar briga com alguém de propósito que vai ficar 30 anos no mercado? O mundo gira. O mundo dá voltas. Vão ter que se encontrar em dado momento, alguém que está muito forte hoje, não necessariamente ele vai estar forte no futuro, e a fragilidade dele vai ser a queda dele. E por isso que eu falo, no terceiro plano se alguém está passando algum problema, cara, ao invés de você ir lá esfaquear essa pessoa pelas costas, transforme essa pessoa em um aliado. Se você ajuda alguém quando tá na merda, essa pessoa vai te honrar, bro. É o mais leal. Inclusive diz isso, né? Eu não lembro qual livro que eu li, mas que diz assim: o inimigo que vira seu aliado, ele é mais leal. Meu amigo. Ele é mais leal, né? Não tem noção. Do que eu... O cara que às vezes... Exatamente. Muitas vezes, às vezes tem picuinhas que fazem alguém se tornar seu inimigo. Se esse cara às vezes está fragilizado, você consegue ajudar ele de verdade, esse cara vai ser o maior leão de chácara que você pode ter. É verdade. Eu já vivi essas 3 esferas. E eu já vivi durante... Eu vou dar um exemplo pra você, tá? Vamos falar de pandemia. Tem uma empresa de eventos, faturava milhões com essa empresa de eventos, veio a pandemia. Zero. Puta que pariu, o que aconteceu? Nesse segmento, virtualmente quebrou. E quebrou pra mim, quebrou pra todos os outros players, quebrou hotelaria, quebrou entretenimento. E aí o que acontece? Cara, o que alguém que quer o seu mal vai fazer? Todo mundo sabe que o mercado está fragilizado. Essa pessoa vai falar que o Rafa, o João, ou seja quem for, é o picareta. Eu falei para você que não funcionava. Porque essa pessoa, ela tem medo do seu retorno. Porque quando você retorna, você faz barulho, você causa. E essas pessoas, muitas vezes, elas crescem a partir da falência, da quebra e das dificuldades das outras pessoas. E não pelo mérito próprio. Sendo que muitas vezes essas pessoas são as pessoas que empurram as outras na escada. E aí, só que essas pessoas existem de novo. A visão delas
elas têm uma visão limitada que fazem elas esquecer as 3 regras que eu acabei de falar. As pessoas vão ficar 30 anos no mercado, então alguém que já fez vai fazer de novo. E quando ela fazer de novo, talvez ela esteja mais forte que você. Se você tem uma briga com essa pessoa, faz um mau acordo e deixa as coisas equalizadas, porque vai ser pior para você no futuro. E se essa pessoa é a sua inimiga e você sabe que ela está fragilizada, chegou a hora de você, de alguma forma, contribuir para ela, porque talvez vocês dois juntos vão ficar ainda mais fortes. E você não vai ter um inimigo quando ela retornar. Então, eu te falo isso por eu ter vivido isso e por eu ter visto outras pessoas viverem o mesmo. O que acontece é que, na prática, como eu te falei, muitos falam, vamos ajudar o mundo dos empreendedores. Alguns desses caras, inclusive, cara, tem gente com muita audiência aí, que em tese parece muito próspero e fala esse tipo de coisa, mas nos bastidores, se essa pessoa puder, ela elimina todos os pseudo-concorrentes. Sim. Estamos falando da mesma língua. Eu acho que você já deve ter percebido isso. Tipo assim, cara, a gente vivenciou algumas coisas aqui, que depois até te conto fora das câmeras e fala assim, cara, não, pra você talvez seja até normal, porque já viveu isso. Mas eu que, tipo assim, pô... Você não esperava, né? Que vem de uma cidade interior, vem dessa cultura, mas tipo assim, pô, no sul todo mundo tem essa maior proximidade, né? De, pô, vamos aqui e tal. Cara, isso te molda, né? Amigo do céu. Isso te molda, cara. A vida real te molda, né, cara? Eu não vou citar nomes, mas vou dar um exemplo pra você. Em 2015, eu tomei um golpe de quase R$1 milhão. E esse cara, ele era em tese, era um dos meus melhores amigos, frequentava a minha casa, a gente tinha um negócio em conjunto. O cara teve a pachorra de, no final do dia, me tirar do negócio e, por o mercado, ele falou que eu tinha dado um golpe nele. E aí o Rafa era o filho da puta, o Rafa era o golpista, o Rafa não sei o quê. O cara te dá um golpe, você não tá esperando, você é um cara, tipo, virgem ainda de mercado, inocente. Sim. O cara, obviamente, ele era um cara, tipo, 10 anos mais velho que eu, macaco velho. E aí depois essa mesma pessoa deu um golpe, no mercado como um todo e desapareceu do mercado, tá? Ele deu um golpe aí de mais R$10 milhões no mercado como um todo. Tá. Beleza? E aí sumiu do mercado. Mas olha que loucura, né? Você tem que estar blindado justamente porque o mal ele vai se revelar de diversas formas e ele vai te testar. E, cara, você tem que estar dentro do seu propósito e conseguir lidar com situações adversas. Imagina só, o cara te dá um golpe e você sai como o filho da mãe do mercado. Mundo injusto, né? Não é injusto? Mundo injusto. O resultado disso, vou te contar. No ano seguinte, uma síndrome do pânico. Esse foi o resultado, além do prejuízo financeiro. Eu fiquei mal pra cacete, eu não entendia, não conseguia por A e mais B, somando os dois ali, não tinha lógica na minha cabeça, por que eu tinha tomado um golpe e ainda por cima fui tomado como o filho da mãe da história, beleza? E aí muita gente vai falar o seguinte, né, sobre inteligência emocional, que, grandes empreendedores não têm medo, não tem não sei o quê. Me desculpa, eu não me acho uma péssima pessoa e já tive depressão, já tive síndrome de pânico, já passei uns abismos absurdos. Soube lidar e tô aqui. Uma coisa que também não se fala é que, cara, todos nós somos falíveis e todos nós temos fragilidades, assim como qualquer ser humano. Não é porque um dia um negócio seu deu certo, você se tornou milionário, que agora você é implacável e não tem problemas pessoais. E não vai errar nunca mais. Ou que não vai errar nunca mais. O sucesso, na verdade, ele é a média de acertos dentro de um período. Talvez você acerte, vou dar um exemplo do Richard Branson. O Richard Branson, quando eu estava com ele vira e fala, o sucesso, ou o segredo do sucesso para você criar um grupo multibilionário é você encontrar pessoas tão apaixonadas quanto você e tão boas quanto você para tocar outros negócios e essas pessoas serem muito bem remuneradas. Você pode ter 200 negócios assim. Você não precisa ser o especialista, você precisa ser o maestro da orquestra. Sim. E é meio que assim, o que o maestro da orquestra ele faz? Cara, ele sabe tocar violão, flauta, piano e tudo? Não. Mas ele consegue organizar todo mundo. E provavelmente ele é especialista em pelo menos um instrumento. Ele sabe sobre música. Sim. Beleza? Mas ele consegue liderar todos os outros. Ele sabe sobre isso. Obra, não sobre ferramenta. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, você vai ver que são grandes maestros. Por isso que elas têm múltiplos negócios. Por isso que elas conseguem liderar múltiplas coisas. Beleza? Sim. E aí, então, eu entendo que, beleza, dentro desses múltiplos negócios, ele mesmo, ele fundou mais de 400 negócios. Cara, metade deu certo, metade deu errado. Só que a metade que deu certo, muitos deles se tornaram negócios multi-bi. O Grupo Virgin, se eu for pegar em reais, fatura por ano mais de 100 bilhões de reais por ano. É muita grana.
Mas mesmo assim ele teve vários tiros que deram errado. Ele teve várias pessoas que roubaram ele. Ele teve vários líderes que ele demitiu. Isso faz parte do processo. Nenhum empreendedor pode ser julgado ou pode se sentir uma farsa porque ele fez uma tentativa frustrada de alguma coisa. E o mercado ele é cruel nesse ponto. É cruel. Mas só que o empreendedor, a única coisa que eu entendi pelo meu próprio processo, nós, uma vez que cometemos alguns erros, mas não foram intencionais, podemos ter consciência tranquila. E para ser uma pessoa honrada, resolva toda e qualquer pendência que eventualmente você tenha criado no momento da sua falha. Seja honesto com as pessoas, fale com cada uma, acompanhe o processo, dê satisfação, ponto final. Mas você não pode ser julgado como uma pessoa porque você cometeu um erro. Sim. E muitas pessoas aqui perdem a saúde muitas vezes. Pensa na pandemia. Cara, mais de 1 milhão de empresas quebraram. Essas pessoas perderam a saúde mental. Essas pessoas hoje estão com as cartinhas do Serasa chegando na casa delas. Essas pessoas hoje estão se sentindo farsas. Elas não são uma farsa, brother. Elas não tiveram... Talvez elas poderiam ter tido uma melhor gestão financeira, uma melhor gestão, um melhor preparo. Mas elas não podem, digamos assim... serem julgadas como farsas porque elas cometeram um erro e perderam os negócios delas. Sim. Entende isso? Tanto que um exemplo que a gente teve aqui muito legal, que fala isso, é um DJ que a gente teve aqui muito... O Tampa, que é no segmento da música dele é uma referência. Ensinou vários outros DJs que a gente conhece, assim. E ele falou assim, Vini, eu gravei 30 músicas, irmão. Porra, não era ninguém, velho. Não ia pra frente. Irmão, na 31ª, o negócio vira. Aí você só precisa... Errei 30, acertei uma, pronto. Sou o F-Tampa. Pronto, acabou. Sacou? Então, assim, você faz muito mais músicas que não dão certo do que músicas que dão certo. É isso. Mas quando uma música dá certo, Quando uma irmão, dá certo, já era. é o uau, é o cara, é o fenômeno, entende? Então, eu comecei a perceber que dentro do empreendedorismo, dentro do podcast, dentro dos vídeos, muitos mais vídeos não vão viralizar do que vídeos que vão viralizar. É. E aí, olha só que louco. Quando um vídeo viraliza, irmão, passa 1, 2 dias, é tudo de novo, cara. Por melhor que for o vídeo, no outro dia você precisa postar um outro vídeo muito bom. E no outro dia, um outro vídeo muito bom. E no outro dia, um outro vídeo muito bom. Sacou? Porque só ter um vídeo que viraliza, eleva o teu nível de jogo. Perfeito. Mas quando eleva o teu nível de jogo, cara, o parâmetro é maior, a expectativa das pessoas consigo é maior, tudo aumenta, cara. Sacou? Então você tem que estar preparado para quando elevar o nível do jogo, você tá preparado para entregar mais também, cara. Sacou? Então eu vejo... Fiquei muito feliz que a gente vai muito de encontro, assim, nem imaginava, né? Vai muito de... Tem muitas coisas em comuns. E, Rafa, a gente sempre finaliza aqui com uma pergunta em comum, Tá bom. que é a única que a gente faz em todas as entrevistas. E a pergunta é a seguinte: se hoje fosse o seu último dia de vida, cara, e você tivesse que escolher uma mensagem para deixar para as pessoas que te escutam, Tá bom. qual mensagem você escolheria para deixar? Cara, posso te falar? É um pouco que resume a minha história. Se você veio de uma família pobre, é o seu dever e o seu merecimento sair dessa vida dentro de uma família rica. Então, eu acho que assim, de novo, seu passado não define seu futuro e tudo depende do tanto de intensidade que você coloca para fazer a sua construção. Você pode construir o mundo que você quiser aqui no presente. Então, fecha um pouco os ouvidos, para de ouvir os outros e acredita na sua intuição e vai lá e faz. Uau. Ponto final. Rafa, eu queria até te agradecer de antemão, Forjando, em nome do Forjando, agradecer o seu tempo que você demandou para contribuir com a gente aqui para defender essa bandeira, contribuir com essa causa. E quero te falar, cara, que você pode contar com a gente. As portas estão sempre abertas para você aqui. E tudo que a gente puder contribuir, de certa forma, você entender uma possibilidade, a gente tem essa possibilidade aqui, conta com a gente, tá? Porque eu acredito que, cara, quando o segmento melhora, quando o segmento cresce, eu acho que todos os players do segmento crescem, saca? Então, todo mundo como ferramenta melhora quando uma obra dá muito certo. Aquelas ferramentas passam a valer mais depois de uma obra bem sucedida. Perfeito. Então, a gente acredita nisso, a gente pratica isso, então conta com a gente, tá bom? Ferreira, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? @Rafa Prado, oficial, vai me encontrar no Instagram. E dos eventos que você produz lá também? Dos eventos, hoje tem mmbrasil com z.com,
vai encontrar o evento do Millionaire Mind no Brasil, e ebulição.com.br, vai encontrar informação sobre ebulição. Fechado. A gente pode... Eu não preciso dar spoiler, mas você me falou antes de gravar, tem coisas legais vindo por aí também. Tem muita coisa legal, O que a pessoa pode esperar, assim, cara? Cara, a pessoa pode esperar boas pessoas, bons líderes globais, retornando ao Brasil, compartilhando conhecimento, e, de uma forma, eu diria que, brincando, né? De uma forma muito justa. Seja em investimento, seja em dedicação. Você vai ver uma coisa, um equilíbrio, tá? Muito justo entre o que é transplantado de conhecimento versus o que eventualmente a pessoa vai ter que se dispor para fazer parte disso. Uau, legal. Ferreiros, nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer de antemão a BMW Brasil, nossa parceira aqui, Gran Brasil, que vem contribuindo, que acredita também que as pessoas podem transformar o seu potencial em potência. Graças a eles, a gente consegue proporcionar uma experiência incrível para o nosso convidado aqui no final dessa gravação. E obrigado por nos ajudar a levar essa mensagem ainda mais para frente, tá bom? As redes sociais do Rafa estarão aqui embaixo. Curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração e até o próximo.